Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Série Harry Hole, escrito por Jo Nesbo. Livro 1. O Morcego. Parte 1. Vala. Capítulo 1. Sidney. Algo estava errado. A princípio, a oficial de imigração sorriu. Como vai, meu amigo? Vou bem. Mentira. Harry Hole. Fazia mais de 30 horas que havia decolado de Oslo, feito escala em Londres, depois da conexão no Bahrein. Ele se sentara no mesmo maldito assento ao lado da saída de emergência. Por razões de segurança, o encosto reclinava muito pouco, e sua lombar doía quando chegou a Singapura. Agora a mulher atrás do balcão não sorria mais. Ela inspecionava o passaporte com visível interesse. Era difícil dizer se tinha sido sua fotografia ou seu nome que inicialmente a deixará tão bem-humorada. Trabalho. Harry Hole suspeitava que, em quase todos os países do mundo, os oficiais de imigração teriam acrescentado um senhor à pergunta, mas havia lido que esse tipo de formalidade não era exatamente comum na Austrália. Na verdade, pouco importava. Harry não era snob ou afeito a viagens internacionais. Tudo o que queria era um quarto de hotel e uma cama o mais rápido possível. Sim, respondeu ele, tamborilando os dedos no balcão. Os lábios dela se contraíram e articularam, em tom de escárnio. Por que não há um visto em seu passaporte, senhor? Harry ficou consternado, como invariavelmente acontecia quando uma catástrofe se insinuava no horizonte. Será que senhor era usado apenas quando a situação ficava crítica? Sinto muito, esqueci, murmurou, procurando com afinco nos bolsos internos do paletó. Por que não colaram o visto especial no passaporte, como fazem com os vistos comuns? Às suas costas, na fila, Harry ouviu o ruído distante de um Walkman e se deu conta de que vinha do sujeito que sentara ao seu lado no voo. Ele tinha ouvido a mesma fita o tempo todo. Por que diabos nunca conseguia lembrar em que bolso colocava as coisas? Estava quente como o inferno, embora já fossem quase 10 da noite. Harry sentia o couro cabeludo coçar. Por fim, achou o documento e o colocou sob o balcão, para seu grande alívio. Então você é policial. A oficial da imigração ergueu os olhos do visto especial e o analisou. Mas não havia mais sinal dos vincos nos cantos de sua boca. Espero que não estejam matando loiras norueguesas por aí. A mulher soltou uma risada e, com firmeza, carimbou o visto especial. Bem, na verdade, só uma, respondeu Harry Hole. O saguão de desembarque estava lotado de funcionários de agências de viagens e motoristas de limusine segurando placas com nomes, mas não havia nenhum Hole à vista. Ele estava quase pegando um táxi quando um homem negro de calça jeans azul clara e camisa havaiana, com nariz largo e cabelos escuros encaracolados, abriu caminho em meio às placas e veio em sua direção. Senhor Hole, eu presumo, disse ele, triunfante. Harry Hole considerou suas opções. Decidirá passar os primeiros dias na Austrália corrigindo a pronúncia do seu sobrenome. Senhor Hole, no entanto, era uma versão aceitável. Andrew Kensington. Como vai? O homem sorriu e estendeu a mão enorme. Parecia um espremedor de frutas. Bem-vindo a Sidney. Espero que tenha feito um bom voo, disse o estranho com evidente sinceridade, como um eco da fala da comissária de bordo 20 minutos antes. Ele pegou a mala surrada de Harry e pôs-se a andar rumo à saída sem olhar para trás. Harry o acompanhou de perto. Você trabalha na polícia de Sidney. Ele puxou conversa. Com certeza, meu amigo. Cuidado. A porta vai e vem acertou Harry no rosto, bem no nariz, e fez seus olhos lacrimejarem. Um esquete pastelão ruim não poderia ter sido pior do que aquilo. Ele esfregou o nariz e praguejou em norueguês. Kensington lhe dirigiu um olhar solidário. Malditas portas, hein? Harry não respondeu. Não sabia como responder a esse tipo de comentário na Austrália. No estacionamento, Kensington abriu o porta-malas de um Toyota pequeno e bastante usado e socou a mala até que ela coubesse lá dentro. Quer dirigir, meu amigo? Perguntou ele, surpreso. Harry se deu conta de que havia se sentado no banco do motorista. Claro, o volante fica do lado direito na Austrália. O banco do carona,
No entanto, tinha tantos papéis, fitas cassete e lixo que Harry se espremeu no banco de trás. Você deve ser aborígene, disse Harry quando entraram na via expressa. Acho que não há como enganá-lo, detetive, respondeu Kensington, olhando pelo retrovisor. Na Noruega, chamamos vocês de negros australianos. Kensington manteve os olhos fixos no espelho. Sério, Harry começou a se sentir desconfortável. Mas com isso eu só quero dizer que os seus antepassados obviamente não faziam parte do grupo de prisioneiros mandados da Inglaterra para cá há 200 anos. Ele queria mostrar que conhecia ao menos minimamente a história do país. Verdade, Holly. Meus antepassados já estavam aqui um pouco antes deles. 40.000 anos, para ser exato. Kensington sorriu para o retrovisor. Harry prometeu a si mesmo que manteria a boca fechada por algum tempo. Entendo. Pode me chamar de Harry. Ok, Harry. Eu sou Andrew. Andrew conduziu a conversa pelo restante da viagem. Levou Harry até King's Cross falando sem parar o caminho todo. Aquela região era o centro de prostituição e tráfico de drogas de Sydney. E, consequentemente, de todos os outros negócios escusos na cidade. Dentro daquele quilômetro quadrado, quase todo o escândalo parecia ter ligação com algum hotel ou bar de striptease. Chegamos, anunciou Andrew de súbito. Ele estacionou junto ao meio-fio, saiu do carro e tirou a mala de Harry do porta-malas. A gente se vê amanhã, completou. E, com isso, ele e o carro se foram. Com as costas doloridas e começando a sentir os efeitos do jet lag, Harry e sua mala agora estavam sozinhos na calçada, em uma cidade cuja população equivalia praticamente à de toda a Noruega, em frente ao esplêndido Crescent Hotel. O nome estava impresso na porta, ao lado de 3 estrelas. A chefe de polícia de Oslo não era conhecida pela generosidade quando o assunto era a hospedagem de seus funcionários. Mas talvez aquele não fosse tão ruim. Afinal, devia haver algum tipo de desconto para funcionários públicos, e ele provavelmente ficaria no menor quarto do hotel, Harry pensou. E foi isso que aconteceu. Capítulo 2. Gap Park. Harry bateu cautelosamente à porta do chefe da divisão de homicídios de Surrey Hills. Entre. Ressoou uma voz lá de dentro. Um homem alto e gordo, com uma barriga impressionante, estava de pé junto à janela, atrás de uma mesa de carvalho. Abaixo de uma cabeleira que já rareava projetavam-se bastas sobrancelhas grisalhas, e as rugas ao redor dos olhos sorriram. Harry Holly, de Oslo, Noruega, senhor. Puxe uma cadeira, Holly. Você parece estar disposto demais para essa hora da manhã. Espero que não tenha topado com nenhum dos rapazes da narcóticos. Topou? Neil M.C. Cormack soltou uma gargalhada. Jet lag. Estou acordado desde as 4 da manhã, senhor, explicou Harry. Claro, é só uma piada interna. Tivemos um escândalo de corrupção há alguns anos, sabe? 10 policiais foram condenados por, entre outras coisas, vender drogas, uns para os outros. As suspeitas surgiram porque 2 deles ficavam ligados demais, o tempo todo. Não foi nada engraçado, na verdade. Ele riu, satisfeito consigo mesmo, colocou os óculos e folheou os papéis à sua frente. Então você foi enviado para nos ajudar na investigação do assassinato de Inger Outer, cidadã norueguesa com visto de trabalho na Austrália. Uma jovem loira, bonita, de acordo com as fotos. Tinha 23 anos, certo? Harry assentiu. M.C. Cormack estava sério agora. Foi encontrada por um pescador na orla de Watsons Bay, no Gap Park, para ser mais preciso. Seminua. Os hematomas sugerem que foi estuprada e então estrangulada, mas não foi encontrado sêmen. Em seguida, seu corpo foi transportado até o parque na calada da noite e atirado da beira do penhasco. Ele fez uma careta. Se o tempo estivesse um pouco pior, as ondas sem dúvida teriam levado, mas, em vez disso, ela ficou presa nas rochas até ser encontrada. Como eu disse, não havia sêmen. Isso porque a vagina foi fatiada como se fosse um filé de peixe, e a água do mar fez um trabalho de limpeza completo na jovem. Portanto, também não temos digitais. Apesar de termos uma estimativa aproximada da hora da morte, M.C. Cormack tirou os óculos e passou a mão pelo rosto. Mas não temos um assassino. E o que diabos você fará a respeito, Sr. Holly? Harry estava prestes a responder quando foi interrompido. O que você vai fazer é observar atentamente enquanto colocamos as mãos nesse desgraçado, dizer aos jornalistas noruegueses como trabalhamos bem juntos, como tivemos o cuidado de não ofender ninguém na embaixada da Noruega nem os parentes da vítima. E, fora isso, curtir umas férias e mandar uns cartões postais para sua querida chefe de polícia. A propósito, como ela está? Que eu saiba, bem, uma mulher maravilhosa. Acredito que tenha explicado o que se espera de você. De certa forma, sim, eu vou participar de uma invest. Ótimo. Esqueça tudo isso. Essas são as novas regras. Número 1. De agora em diante, você obedece a mim, e apenas a mim. Número 2. Você não vai participar de nada sem a minha autorização.
E número 3. Se puser a pontinha do dedo fora da linha, vou colocar você no primeiro avião de volta para casa. A explicação foi dada com um sorriso, mas a mensagem era clara. Não se envolva. Estava ali apenas como observador. Poderia ter trazido sua sunga e a câmera. Fiquei sabendo que Inger Outher foi uma celebridade da TV na Noruega, comentou MC Cormac. Não era muito famosa, senhor. Ela apresentava um programa infantil que ia ao ar há alguns anos. Acho que, antes de isso acontecer, quase ninguém se lembrava dela. Me disseram que os jornais de lá estão dando grande destaque a esse assassinato. 2 já mandaram gente para cá. Passamos as informações que temos para eles, o que não é grande coisa. Então logo vão ficar entediados e dar o fora. Não sabem que você está aqui. Temos nossas próprias babás. Então você não precisará se preocupar com eles. Obrigado, senhor, disse Harry, e foi sincero. A ideia de jornalistas noruegueses pegando no seu pé não era das mais bem-vindas. Ok, Holly, vou ser sincero com você e explicar como a banda toca. O governador já me informou em termos bem claros que os vereadores de Sydney gostariam de ver esse caso encerrado o mais rápido possível. Como sempre, tudo se resume a política e bufunfa. Bufunfa? Bem, nós calculamos que o desemprego em Sydney vai aumentar mais 10% este ano, e a cidade precisa de cada centavo que pudermos arrancar dos turistas. Os Jogos Olímpicos estão chegando em 2000, e temos recebido muitos turistas escandinavos. Um assassinato, especialmente um que tenha permanecido sem solução, não é uma boa publicidade. Por isso estamos fazendo o possível. Temos uma equipe de 4 detetives no caso, além de acesso prioritário aos recursos da polícia, todos os computadores, peritos, técnicos de laboratório. Essas coisas. MC Cormac pegou uma folha de papel e, franzindo o senho, examinou-a. Na verdade, você deveria trabalhar com Watkins, mas, já que solicitou especificamente Kensington, não vejo por que negar o seu pedido. Senhor, até onde eu sei, não, Kensington é um bom homem. Não há muitos policiais nativos que subiram de cargo como ele. Não, MC Cormac deu de ombros. As coisas simplesmente são assim. Bem, Holly, se tiver algo mais que queira discutir, você sabe onde me encontrar. Alguma pergunta? Apenas uma formalidade. Senhor, estou na dúvida se senhor é o jeito certo de se dirigir a um superior neste país, ou se é um pouco formal demais, sério demais. Sim, acho que provavelmente é. Mas eu gosto. Isso me lembra de que sou de fato o chefe neste lugar. MC Cormac soltou uma gargalhada e encerrou a reunião com o aperto de mão de esmagar os ossos. Janeiro é a temporada de turismo na Austrália, explicou Andrew enquanto avançavam aos solavancos pelo trânsito em torno da Circular Quay. Todo mundo vem ver a ópera de Sydney, passear de barco pela baía e admirar as mulheres na praia de Bondi. É uma pena que você precise trabalhar. Harry fez que não. Não tem problema. Atrações turísticas me fazem suar frio. Eles pegaram a New South Head Road, e o Toyota acelerou rumo a Watsons Bay. A zona leste de Sydney não é exatamente como o East End de Londres, comentou Andrew ao passar por uma sucessão de casas elegantes. Esse bairro se chama Double Bay. É a área dos ricaços, onde Inger Outher morava. Ela morou com o namorado em Newton por algum tempo, então os dois terminaram e ela se mudou para um conjugado em Glebe. Namorado, Andrew deu de ombros. O cara é australiano, engenheiro de computação. Os dois se conheceram quando ela passou férias aqui há 2 anos. Ele tem um álibi para a noite do crime e não tem cara de assassino. Mas nunca se sabe, certo? Eles estacionaram abaixo do Gap Park, uma das inúmeras áreas verdes de Sydney. Uma íngreme escadaria de pedra conduzia ao parque, que, erguendo-se sobre a Watsons Bay ao norte e o Pacífico a leste, era fustigado pelo vento. O calor os atingiu em cheio quando abriram as portas do carro. Andrew colocou óculos escuros enormes, e Harry achou que ele parecia um cafetão indolente. Por algum motivo, seu colega australiano usava um terno apertado, e ele achou que o aborígene de ombros largos tinha um ar ligeiramente cômico ao subir, gingando, os degraus até o mirante. Harry olhou em volta. A oeste, via o centro da cidade e a ponte da Baía de Sydney. Ao norte, a praia e os iates em Watsons Bay. Mais adiante, o verdejante Mully, subúrbio no lado norte da baía. A leste, o horizonte se curvava em um espectro de vários tons de azul. A beira do penhasco se estendia diante deles. Lá embaixo, as ondas encerravam sua longa jornada, indo de encontro às pedras em um crescendo estrondoso. Harry sentiu uma gota de suor escorrer pelas costas. Aquele calor estava lhe dando arrepios. Você pode ver o Pacífico daqui, Harry. A próxima parada é a Nova Zelândia, a uns 2.000 quilômetros, disse Andrew, dando uma cusparada na beira do penhasco. Os dois viram o cuspe cair por algum tempo, até que o vento o dispersou. Que bom que ela não estava viva quando caiu. Deve ter se chocado com as pedras durante a queda. Havia cortes bem profundos no corpo quando a encontraram. Há quanto tempo ela estava morta quando foi encontrada? Andrew assumiu uma expressão de dúvida. O patologista disse 48 horas. Wise,
Ele fez um gesto, apontando para a boca com o polegar. Harry assentiu. Então o médico era uma alma sedenta. E você não gosta quando os números são redondos demais. Ela foi encontrada numa manhã de sexta-feira, então digamos que tenha morrido em algum momento na quarta à noite. Alguma pista aqui? Como você pode ver, os carros ficam estacionados lá embaixo, e a área não é iluminada à noite, então fica relativamente deserta. Não há depoimentos de testemunhas. Para ser franco, acho que não temos nenhuma. Então o que vamos fazer agora? Agora vamos fazer o que o chefe pediu. Vamos a um restaurante gastar um pouco da verba da polícia. Afinal, você é o policial norueguês de mais alta patente num raio de mais de 2.000 quilômetros. No mínimo, Andrew e Harry se sentaram a uma mesa forrada com uma toalha branca. O Doyle's, um restaurante de frutos do mar, ficava nos limites de Watson's Bay e era separado do oceano apenas por uma faixa de areia. Ridiculamente lindo, não é? Disse Andrew, vista de cartão postal. Diante deles, uma menina construía castelos de areia com o menininho mais novo. Como cenário, o mar de um azul intenso, morros verdes luxuriantes e a altiva Sydney na linha do horizonte. Harry pediu vieiras e truta da Tasmânia. Andrew, um linguado australiano do qual Harry, compreensivelmente, nunca tinha ouvido falar. Ele pediu também uma garrafa de Chardonnay Rosemont, uma escolha equivocada para essa refeição, mas é branco, é bom e cabe no orçamento, e ficou um pouco surpreso quando Harry disse que não bebia. Você é religioso? Quacre. Não, nada disso, respondeu Harry. O Doyle's era um antigo restaurante familiar, considerado um dos melhores de Sydney, informou Andrew. Era alta temporada, e o lugar estava completamente lotado. Harry suspeitou que esse era o motivo de ser tão difícil fazer contato visual com os garçons. Os garçons daqui são como Plutão, comentou Andrew. Eles orbitam na periferia. Aparecem apenas a cada 20 anos. Mesmo nessas ocasiões, é praticamente impossível vê-los a olho nu. Harry não conseguiu esboçar qualquer sinal de irritação com os garçons. Então recostou-se na cadeira dando um suspiro satisfeito. Mas a comida é excelente. Isso explica o terno. Sim e não. Como você pode ver, o ambiente aqui não é muito formal. Mas, para mim, é melhor não usar calça jeans e camisa em lugares assim. Preciso fazer esse esforço por causa da minha aparência. Como assim? Andrew encarou Harry. Os aborígenes não são bem vistos neste país, como talvez você tenha percebido. Há alguns anos, os ingleses escreviam para casa dizendo que os nativos tinham um fraco por álcool e crimes contra o patrimônio. Harry escutava com interesse. Acreditavam que era genético. Um deles escreveu: a única coisa boa que fazem é criar uma algazarra danada soprando longos tubos de madeira, que chamam de digeridous. Bem, este país se vangloria de ter conseguido integrar diversas culturas em uma sociedade coesa. Mas coesa para quem? O problema, ou a vantagem, dependendo do ponto de vista, é que ninguém mais se importa com os nativos. Os aborígenes estão praticamente ausentes da vida social australiana, exceto pelos debates políticos sobre os interesses e a cultura de seu povo. Os australianos, no geral, os apoiam da boca para fora, pendurando obras de arte aborígene nas paredes de suas casas. Enquanto isso, somos bem representados nas filas do auxílio-desemprego, estatísticas de suicídio e prisões. Se você é aborígene, a chance de acabar preso é 26 vezes maior que a de qualquer outro australiano. Pense nisso, Harry Holly. Andrew bebia o restante do vinho enquanto Harry refletia sobre o que ele tinha acabado de dizer. Também refletia sobre aquele que tinha sido o melhor peixe que ele havia comido ao longo de seus 32 anos. Mas a Austrália não é mais racista do que qualquer outro país. Afinal, somos uma nação multicultural. Gente do mundo todo vem morar aqui. Ou seja, vale a pena vestir um terno sempre que você vai a um restaurante. Harry assentiu. Não havia mais o que dizer sobre o assunto. Em Geralter trabalhava num bar, certo? Sim, trabalhava. O Albury, na Oxford Street, em Paddington. Achei que podíamos dar uma passada lá esta noite. Por que não agora? Harry estava começando a ficar impaciente com todo aquele ócio. Porque primeiro precisamos conversar com o senhorio dela. Plutão apareceu no firmamento sem ser chamado. Capítulo 3. Um diabo da Tasmânia. A Glebe Point Road se revelou um local aconchegante e não muito agitado, onde restaurantes pequenos, simples, em sua maioria, étnicos conviviam lado a lado. Esse era o bairro boêmio de Sydney, explicou Andrew. Morei aqui quando era estudante, nos anos 70. Aqui você ainda consegue encontrar os típicos restaurantes vegetarianos para pessoas que só pensam em preservar o meio ambiente e têm estilos de vida alternativos, livrarias para lésbicas e por aí vai. Mas os velhos hippies e a turma do ácido se foram. Glebe se tornou o lugar da moda, os aluguéis subiram. E duvido que eu seja capaz de morar aqui, mesmo com o meu salário de policial. Eles viraram à direita, subiram Hereford Street e passaram pelo portão do número 54.
Um pequeno animal peludo e preto veio na direção deles, latindo e revelando uma fileira de dentinhos afiados. O monstro em miniatura parecia estar seriamente irritado e tinha uma semelhança impressionante com a fotografia do diabo da Tasmânia, que constava no folheto turístico. Agressivo e, de modo geral, não é bom tê-lo pendurado no pescoço, era o que dizia. A espécie tinha sido quase totalmente extinta, o que Harry esperava que fosse verdade. Quando o animal investiu contra ele com a boca escancarada, Andrew ergueu o pé e o afastou com um chute, lançando nos arbustos ao longo da cerca, com o bicho ganindo. Quando eles começaram a subir os degraus, um homem com uma barriga avantajada, que parecia ter acabado de acordar, estava parado à porta com uma expressão mal-humorada no rosto. O que houve com o cachorro? Ele está admirando as roseiras, informou Andrew com um sorriso. Somos da polícia. Homicídios. Sr. Robertson? Sim, sim. O que vocês querem outra vez? Eu já disse que disse tudo o que sei. E agora o senhor disse que nos disse que disse. Houve um longo silêncio. Andrew ainda sorria, e Harry transferiu o peso de um pé para o outro. Mil desculpas, Sr. Robertson. Não viemos para exibir todo o nosso charme. Este é o irmão de Ingerouter, e ele gostaria de ver o quarto dela, se não for muito incômodo. A atitude de Robertson mudou drasticamente. Desculpem, eu não sabia. Entrem. O homem abriu a porta e subiu as escadas à frente deles. Na verdade, eu nem sabia que Inger tinha um irmão. Mas, agora que você falou, é claro que dá para ver a semelhança. Atrás dele, Harry olhou de esguelha para Andrew e revirou os olhos. Inger era uma jovem adorável e uma inquilina fantástica, motivo de orgulho para esta casa, inclusive, e talvez também para a vizinhança. Ele cheirava a cerveja e sua fala já estava um pouco arrastada. Não fora feita nenhuma tentativa de arrumar o quarto de Inger. Havia roupas, revistas, cinzeiros sujos e garrafas de vinho vazias por todo lado. A polícia disse para eu não tocar em nada por enquanto. Nós entendemos. Ela simplesmente não voltou. Desapareceu, do nada. Obrigado, Sr. Robertson, nós lemos o seu depoimento. Eu disse a ela que não passasse pela Bridge Road e pelo mercado de peixe ao voltar para casa à noite. É escuro por lá, e tem um monte de negros e japas. Ele olhou para Andrew Kensington, horrorizado. Desculpe, eu não quis. Tudo bem. Pode ir agora, Sr. Robertson. Robertson desceu as escadas, e eles ouviram o tilintar de garrafas na cozinha. No quarto havia uma cama, algumas prateleiras e uma mesa. Harry olhou em volta e tentou formar uma impressão a respeito de Ingerouter. Vitimologia. Colocar-se no lugar da vítima. Mal conseguia se lembrar da jovem na tela da TV, engraçada, amável, jovial e com inocentes olhos azuis. Ela definitivamente não era caseira. Não havia quadros nas paredes, apenas um pôster de Coração Valente, com Mel Gibson. Harry só se lembrava desse filme porque, por algum motivo incompreensível, ele havia ganhado o Oscar de melhor filme. Mau gosto, pelo menos com relação a cinema, pensou, e com relação a homens também. Quando Mad Max transformou o sujeito em astro de Hollywood, Harry foi uma das pessoas que consideraram isso uma ofensa pessoal. Uma fotografia mostrava Inger sentada em um banco, diante de algumas casas coloridas ao estilo do Velho Oeste, com uma turma de jovens cabeludos e barbudos. Usavam um vestido roxo folgado. Seus cabelos loiros escorriam pelo rosto sério, pálido. Estava de mãos dadas com um rapaz que segurava um bebê. Na prateleira havia um saquinho com tabaco, alguns livros sobre astrologia e uma máscara de madeira rústica com nariz longo e curvo, como um bico. Harry a virou. Made in Papua New Guineia. Era o que dizia na etiqueta do preço. As roupas que não estavam espalhadas pela cama e pelo chão ocupavam um pequeno armário. Não eram muitas. Algumas blusas de algodão, um casaco surrado e um grande chapéu de palha em uma prateleira. Andrew pegou uma embalagem de papel de cigarro que estava sobre a mesa. Smoking Slim King Size. Ela enrolava uns cigarros bem grandes. Vocês encontraram drogas aqui? Perguntou Harry. Andrew fez que não e apontou para os papéis de cigarro. Mas, se vasculhássemos os cinzeiros, não duvido que encontraríamos restos de maconha. Por que isso não foi feito? O pessoal da perícia não veio até aqui. Em primeiro lugar, não há motivo para acreditar que o crime aconteceu aqui. Em segundo lugar, fumar maconha não é nada demais. Aqui em Nova Gales do Sul, temos uma postura mais pragmática em relação à maconha do que em alguns outros estados australianos. Eu não descartaria a possibilidade de o crime ter ligação com drogas, mas alguns baseados dificilmente são relevantes nesse contexto. Não temos como saber com certeza se ela usava outras substâncias. Rola um bocado de cocaína e drogas sintéticas no Albury, mas ninguém com quem falamos mencionou qualquer coisa nesse sentido, e não havia nada no sangue dela. De qualquer forma, ela não usava nada pesado. Não havia marcas de agulha no corpo, e nós temos uma boa noção de quem é esse tipo de usuário. Harry olhou para ele. Andrew pigarreou. Enfim, essa é a versão oficial, mas achamos que você pode nos ajudar com uma coisa. Havia uma carta em norueguês. Começava com Querida Elizabeth e obviamente não tinha sido terminada.
Harry correu os olhos pelo papel. Bem, eu estou ótima e, ainda mais importante, estou apaixonada. É claro, ele é lindo como um deus grego. Tem cabelos castanhos longos e cacheados, bumbum durinho e olhos que sempre dizem o que ele já sussurrou várias vezes no meu ouvido. Que me quer, nesse instante, atrás do muro mais próximo, no banheiro, em cima da mesa, no chão, em qualquer lugar. Ele se chama Evans, tem 32 anos, foi casado, surpresa. E tem um filhinho adorável de 1 ano e meio chamado Tonton. Por outro lado, ele não tem um emprego propriamente dito, mas faz uns bicos por aí. E, sim, eu sei que você está sentindo cheiro de problemas, mas prometo que não vou me envolver nas confusões dele. Por enquanto, pelo menos. Já falei demais de Evans. Ainda estou trabalhando no Albury. Mr. Bean parou de me convidar para sair depois que Evans apareceu no bar uma noite, e isso, ao menos, é um progresso. Mas ele ainda me come com aqueles olhos remelentos. Eca, na verdade. Estou começando a ficar de saco cheio desse emprego, mas preciso continuar lá até conseguir a extensão do meu visto de trabalho. Falei com a NRK. Eles estão planejando uma continuação da série de TV para o próximo outono, e eu posso participar se quiser. São tantas decisões. A carta parava aí. Capítulo 4. Um palhaço. Aonde estamos indo agora? Perguntou Harry. Ao circo. Eu prometi a um amigo que apareceria por lá um dia. E hoje é um dia, não é? No Poverose, uma pequena companhia de circo já havia começado a apresentação gratuita da tarde para uma plateia esparsa mas jovem e entusiasmada. O prédio havia sido uma usina de energia e uma estação de bondes na época em que Sidney tinha bondes, contou Andrew. Agora, era uma espécie de museu contemporâneo. 2 garotas atléticas encerraram um número de trapézio não muito espetacular, mas arrancaram aplausos simpáticos. Uma guilhotina enorme foi empurrada para o picadeiro, e um palhaço entrou em cena. Vestia um uniforme de cores vivas e um chapéu listrado, obviamente inspirado na Revolução Francesa. Ele tropeçou, levantou e passou a fazer todo tipo de trapalhada, para a alegria das crianças. Então outro palhaço entrou em cena usando uma longa peruca branca, e Harry se deu conta de que ele fazia as vezes de Luís XVI. Por unanimidade, sentenciado à morte, anunciou o palhaço com o chapéu listrado. Logo o condenado foi levado até a guilhotina e, depois de muito gritar e espernear, ainda para a alegria da criançada, apoiou a cabeça no bloco abaixo da lâmina. Houve um breve rufar de tambores, a lâmina desceu e, para a surpresa de todos, inclusive de Harry, a cabeça do monarca foi cortada com um som que lembrava o de uma machadada na floresta numa luminosa manhã de inverno. A cabeça, ainda com a peruca, caiu e rolou para um cesto. As luzes se apagaram e, quando foram acesas novamente, o rei decapitado estava sob os holofotes com a cabeça debaixo do braço. Agora, a euforia das crianças não tinha limites. Então as luzes se apagaram de novo e, quando voltaram pela segunda vez, toda a trupe estava reunida saudando a plateia. A apresentação tinha chegado ao fim. Enquanto o público se dirigia à saída, Andrew e Harry foram para os bastidores. No camarim improvisado, os artistas já tiravam os figurinos e a maquiagem. Otto, diga oi a um amigo da Noruega, gritou Andrew. Um rosto se virou. Luís XVI tinha uma aparência menos majestosa, com a maquiagem borrada e sem peruca. Ora, se não é Tuca, o aborígene. Harry, esse é Otto Restnagel. Otto estendeu a mão de forma elegante, dobrando ligeiramente o pulso, e adotou uma expressão indignada quando Harry, um tanto perplexo, se contentou em apertá-la de leve. Não vai beijar minha mão, bonitão? Otto acha que é mulher. Uma mulher de ascendência nobre, esclareceu Andrew. Que tolice, Tuca. Otto sabe muito bem que essa mulher, na verdade, é um homem. Você me parece confuso, bonitão. Quer conferir? Otto soltou um riso esganiçado. Harry sentiu as orelhas esquentarem. Os cílios postiços de Otto se agitaram, repreensivos, na direção de Andrew. Seu amigo fala. Desculpe, meu nome é Harry Holly. Foi um número interessante aquele. Belos figurinos. Muito realista. E diferente. O número da Luísa? Diferente. Pelo contrário. É um clássico. Foi apresentado pela primeira vez pela família de palhaços Jandachowski apenas 2 semanas depois da verdadeira execução, em janeiro de 1793. O público adorou. As pessoas sempre adoraram execuções públicas. Você sabe quantas vezes por ano o assassinato de Kennedy é reprisado na TV americana? Harry fez que não. Otto olhou para o teto, pensativo. Muitas. Otto se considera herdeiro do grande Jan de Jandachowski, explicou Andrew. É mesmo. Famílias de palhaços famosas não eram uma das especialidades de Harry. Não acho que o seu amigo esteja entendendo, Tuca. Veja bem, os Jandachowski eram uma trupe itinerante de palhaços que veio para a Austrália no início do século XX e se radicou por aqui.
Eles comandaram o circo até a morte de Jande, em 1971. Eu o vi pela primeira vez quando tinha 6 anos. Daquele momento em diante, soube o que queria fazer da vida. E é o que faço. Otto deu um sorriso de palhaço triste por trás da maquiagem. De onde vocês se conhecem? Perguntou Harry. Andrew e Otto se entreolharam. Harry viu a boca dos dois se contorcer e percebeu que havia cometido uma indiscrição. Quer dizer, um policial e um palhaço, isso não é exatamente. É uma longa história, respondeu Andrew. Acho que podemos dizer que crescemos juntos. Otto teria vendido a própria mãe para tirar uma lasquinha da minha bunda, é claro. Mas, mesmo quando era moleque, eu já sentia uma estranha atração por mulheres e todas aquelas terríveis coisas de hétero. Deve ter algo a ver com os genes e o ambiente. O que você acha, Otto? Andrew deu uma risada ao se esquivar do tapa de Otto. Você não tem dinheiro, não tem estilo. E sua bunda é supervalorizada, guinchou Otto. Harry olhou para os outros integrantes da trupe, que pareciam um tanto indiferentes àquela performance. Uma das trapezistas atlânticas piscou para ele, provocante. Harry e eu vamos ao Albury hoje à noite. Quer ir também? Você sabe muito bem que eu não vou mais lá, Tuca. Você já devia ter superado isso, Otto. A vida continua, certo? A vida dos outros continua. Você quer dizer, a minha para aqui, bem aqui. Quando o amor morre, eu morro. Você que sabe. Além do mais, preciso ir para casa e dar comida ao Waldorf. Podem ir. Talvez eu apareça um pouco mais tarde. Até a próxima, cumprimentou Harry, levando, obediente, a mão estendida de Otto aos lábios. Não vejo a hora de nos vermos de novo, Harry bonitão. Capítulo 5. Uma sueca. O sol já havia se posto quando subiram a Oxford Street em Paddington e estacionaram em frente a um pequeno espaço aberto. Green Park, dizia a placa, mas a grama estava marrom, queimada, e a única coisa verde era o pavilhão no centro do parque. Um homem de sangue aborígene estava deitado entre as árvores. Vestia trapos e estava tão sujo que sua pele parecia mais cinza que negra. Ao ver Andrew, levantou a mão como se o cumprimentasse, mas foi ignorado. O Albury estava tão cheio que eles precisaram se espremer para passar pelas portas de vidro. Harry ficou parado por alguns segundos, estudando o cenário à sua frente. A clientela, variada, era formada basicamente por homens jovens, roqueiros de calça jeans desbotada, yuppies de terno com gel no cabelo, tipos artísticos com cavanhaque e bebendo champanhe, surfistas loiros bonitões de sorriso branco e motoqueiros, ou motocas, como chamava Andrew, com jaquetas de couro preto. No centro do salão, no bar propriamente dito, o show estava a todo vapor, com mulheres seminuas de top roxo decotado e pernas compridas. Elas rebolavam e dublavam, e Will Survive, de Gloria Gaynor, com suas bocas vermelhas. As garotas se revezavam, de forma que aquelas que não estavam se apresentando serviam os clientes com piscadelas e flertes escandalosos. Harry abriu caminho até o bar e fez seu pedido. É pra já, loirinho, disse a garçonete, que usava um capacete romano e tinha uma voz grossa e um sorriso malicioso. Me diga uma coisa, você e eu somos os únicos héteros nessa cidade? Perguntou Harry quando voltou com uma cerveja e um copo de suco. Depois de São Francisco, Sydney tem a maior população gay do mundo, explicou Andrew. O otaku australiano não é exatamente conhecido pela tolerância à diversidade sexual, então não é de surpreender que todas as bichas do interior queiram vir para cá. E não apenas da Austrália. Por sinal, gays do mundo inteiro chegam à cidade todos os dias. Os dois foram até outro bar nos fundos, e Andrew chamou uma garota atrás do balcão. Ela estava de costas para os dois e tinha os cabelos mais ruivos que Harry já vira. As madeixas escorriam até os bolsos de sua calça jeans apertada, mas eram incapazes de esconder as costas esbeltas e os quadris belamente esculpidos. Ela se virou, e uma fileira de dentes brancos como pérolas sorriu em um radiante rosto magro, com 2 olhos azul celeste e incontáveis sardas. Que desperdício se isso não for uma mulher, pensou Harry. Você se lembra de mim? Gritou Andrew acima do barulho da música disco dos anos 1970. Estive aqui perguntando sobre Enger. Podemos conversar. A ruiva ficou séria. Assentiu, falou qualquer coisa com uma das outras garotas e os conduziu até um pequeno fumódromo atrás da cozinha. Tem alguma novidade? Perguntou a ruiva, e Harry não precisou de nada além disso para determinar quase com certeza que ela falava melhor sueco que inglês. Certa vez, eu conheci um velho, disse Harry em norueguês. Ela olhou para ele, surpresa. Capitão de um barco no rio Amazonas. 3 palavras dele em português. E eu soube que era sueco. O sujeito morava lá havia 30 anos. E eu não falo uma palavra de português. A princípio, a ruiva pareceu perplexa, mas então riu. Um trinado radiante que fez Harry pensar em algum tipo raro de pássaro selvagem. Sério, é tão óbvio assim? Perguntou ela em sueco. Tinha uma voz tranquila e grave,
e enfatizava suavemente os R's. Entonação, explicou Harry. Você nunca se livra completamente da entonação. Vocês se conhecem? Andrew os observava, desconfiado. Harry olhou para a ruiva. Não, respondeu ela. E isso é uma pena, pensou Harry consigo mesmo. O nome da ruiva era Birgitta Enquist. Ela morava na Austrália havia 4 anos e trabalhava no Albury havia 1. É claro que conversávamos no trabalho, mas nunca tive nenhum contato mais íntimo com Inger. Ela basicamente ficava na dela. Temos um grupinho aqui que sempre sai junto, e às vezes ela ia com a gente, mas eu não a conhecia muito bem. Inger tinha acabado de terminar com um cara de Newton quando entrou aqui. O detalhe mais pessoal que sei sobre ela é que, com o tempo, o relacionamento ficou sufocante demais para ela. Acho que precisava de um recomeço. Você sabe com quem ela saía? Perguntou Andrew. Não exatamente. Como eu disse, a gente conversava, mas Inger nunca falou muito da sua vida. Não que eu tenha perguntado. Em outubro, ela foi para o norte, para Queensland, e parece que conheceu um pessoal de Sydney por lá e manteve contato com eles. Acho que conheceu um cara. Ele apareceu aqui uma noite. Já contei isso tudo antes. Não contei? Disse Birgitta com um olhar inquiridor. Eu sei, minha querida senhorita Enquist, mas eu só queria que o meu colega norueguês aqui ouvisse o relato de uma testemunha e visse onde Inger trabalhava. Afinal, Harry Holly é considerado o melhor detetive da Noruega, e talvez ele consiga captar coisas que a polícia de Sydney deixou passar. Harry teve um súbito acesso de tosse. Quem é Mr. Bean? Perguntou ele com uma voz estranha, embargada. Mr. Bean? Birgitta olhou para eles, aturdida. Alguém parecido com o comediante inglês, Rowan Atkinson. Não é esse o nome? Ah, ele, disse Birgitta com o mesmo riso de pássaro selvagem. Gostei, pensou Harry. Faça isso de novo. É Alex, o gerente do bar. Ele só chega mais tarde. Temos motivos para acreditar que ele estava interessado em Inger. Ah, sim, Alex estava de olho em Inger. E não apenas nela. A maioria das garotas já foi alvo de suas investidas desesperadas em algum momento. Nós o chamamos de Arraia Viola. Foi Inger quem inventou o apelido Mr. Bean. As coisas não são fáceis para ele. Coitadinho. Já passou dos 30, mora com a mãe e parece que não vai chegar a lugar algum. Mas até que é um bom chefe. E é inofensivo, se é o que vocês estão pensando. Como você sabe? Birgitta deu uma piscadela. Não faz parte da natureza dele. Harry fingiu que fazia anotações num bloco de papel. Você sabe se ela conhecia ou conheceu alguém que, não era inofensivo. Bem, caras de todo tipo aparecem por aqui. Nem todos são gays. E alguns ficavam de olho em Inger. Ela é muito bonita. Era, mas, assim, de cara, não consigo pensar em ninguém. Teve, sim, não, nada. Li no relatório que Inger trabalhou aqui na noite em que morreu. Você sabe se ela teve um encontro depois do expediente ou se foi direto para casa. Ela pegou algumas sobras na cozinha, disse que eram para o vira-lata. Eu sabia que Inger não tinha cachorro, então perguntei aonde estava indo. Ela falou que ia para casa. É tudo que eu sei. O diabo da Tasmânia, murmurou Harry. Birgitta lhe dirigiu um olhar curioso. O senhorio dela tem um cachorro. Acho que o bicho precisava ser subornado para que ela conseguisse entrar em casa inteira. Harry agradeceu a sueca por conversar com eles. O pessoal aqui do Albury está muito abalado com o que aconteceu, disse Birgitta quando os dois se encaminhavam para a saída. Como estão os pais dela? Não muito bem, infelizmente, disse Harry. Em estado de choque, é claro. E se culpam por terem permitido que ela viesse para cá. O caixão será mandado para a Noruega amanhã. Posso conseguir o endereço, se você quiser mandar flores para o enterro. Obrigada. Seria muito legal da sua parte. Harry estava a ponto de perguntar outra coisa, mas foi incapaz de fazê-lo, com toda aquela conversa sobre morte e enterros. Quando saíram, o sorriso de despedida de Birgitta queimava em sua retina. Ele sabia que ficaria ali por algum tempo. Merda, murmurou consigo mesmo. Devo ou não devo? No salão, todos os travestis e vários outros clientes estavam em cima do balcão dançando ao som de Katrina e The Waves. Walking on Sunshine estrondeava nos alto-falantes. Não há muito espaço para luto e reflexão num lugar como Albury, comentou Andrew. Acho que é assim que deve ser, retrucou Harry. A vida continua. Ele pediu a Andrew que esperasse um minuto, voltou ao bar e acenou para Birgitta. Desculpe, uma última pergunta. Sim, Harry respirou fundo. Já estava arrependido da decisão, mas era tarde demais. Você conhece um bom restaurante tailandês na cidade? Birgitta precisou pensar. Tem um na Brent Street, no centro. Você sabe onde é? É muito bom, pelo que me disseram. Tão bom que você viria jantar comigo. Isso não pareceu certo, pensou Harry. Além do mais, era pouco profissional. Muito pouco profissional, na verdade. Birgitta soltou um gemido de desespero, mas não fora tão convincente. E Harry viu que poderia ter alguma chance. De toda forma,
O sorriso ainda estava lá. Essa é uma das suas cantadas mais frequentes, detetive. Ela é bem frequente. Funciona. Estatisticamente falando? Acho que não. Ela riu, inclinou a cabeça e estudou Harry com curiosidade. Então deu de ombros. Por que não? Estou livre amanhã. 9 da noite. E você paga. Capítulo 6. Um bispo. Harry encaixou a luz azul no teto e se sentou ao volante. O carro cortava o vento à medida que ele acelerava nas curvas. A voz de Stiansen. Silêncio. Um poste de cerca torto. Um quarto de hospital. Flores. Uma fotografia no corredor. Desbotada. Harry se sentou num sobressalto. O mesmo sonho outra vez. Ainda eram 4 da manhã. Ele tentou voltar a dormir, mas sua mente se concentrou no assassino desconhecido de Engerouter. Às 6, chegou à conclusão de que podia levantar. Depois de um banho revigorante, saiu para um céu azul pálido com um ineficiente sol matutino, decidido a encontrar um lugar para tomar café da manhã. Havia um burburinho vindo do centro da cidade, mas Urashi ainda não chegará às luzes vermelhas e aos olhos maquiados daquela região. King's Cross tinha um certo charme negligente, uma beleza despretensiosa que fazia Harry cantarolar enquanto caminhava. Fora alguns poucos notívagos bêbados, um casal dormindo coberto por um tapete numa escadaria e uma prostituta pálida e praticamente seminua no turno da manhã, as ruas estavam vazias por enquanto. Em frente a uma lanchonete com mesas do lado de fora, o dono lavava a calçada com uma mangueira e, com um sorriso, Harry foi até lá para um café da manhã improvisado. Enquanto comia a torrada com bacon, uma brisa zombeteira tentou roubar seu guardanapo. Você acorda com as galinhas, Holly, disse MC Cormac. Isso é bom. O cérebro funciona melhor entre as 6:30 e as 11. Depois disso fica inútil, se quer saber. E é tranquilo por aqui pela manhã. Mal consigo somar 2 e 2 com a barulheira depois das 9. Você consegue? Meu filho diz que precisa ligar o som para fazer o dever de casa. Que se distrai quando tudo está quieto demais. Você entende uma coisa dessas? Enfim, ontem eu perdi a paciência. Entrei no quarto e desliguei aquela porcaria. Preciso pensar, gritou o moleque. Eu disse que ele ia ter que ler como uma pessoa normal. As pessoas são diferentes, pai, foi o que me disse, puto da vida. Ele está naquela idade, sabe? MC Cormac fez uma pausa e olhou para a fotografia na mesa. Você tem filhos, Holly? Não. Às vezes me pergunto que diabos eu fiz. Em que espelunca colocaram você? No Crescent Hotel, em King's Cross, senhor. King's Cross, certo. Você não é o primeiro norueguês a ficar lá. Há uns 2 anos tivemos uma visita oficial de um bispo da Noruega ou coisa parecida. Não consigo lembrar o nome do sujeito. Enfim, o pessoal dele em Oslo reservou um quarto no King's Cross Hotel. Talvez o nome tivesse uma conotação bíblica qualquer. Quando o bispo chegou com a comitiva, uma das prostitutas bateu o olho no colarinho clerical e o encheu de comentários picantes. Acho que o bispo fez o check-out antes mesmo de subirem com as malas para o quarto. MC Cormac riu tanto que ficou com os olhos marejados. Muito bem, Holly, o que posso fazer por você? Queria saber se posso ver o corpo de Engerouter antes de o mandarem para a Noruega. Senhor, Kensington pode levá-lo ao necrotério quando chegar. Mas você tem uma cópia do laudo da necropsia. Não tem? Sim, senhor. É só que eu penso melhor com o corpo na minha frente, senhor. MC Cormac virou-se para a janela e resmungou algo que Harry interpretou como está bem. A temperatura no subsolo do necrotério de South Sydney era de 8 graus, em oposição aos 28 que fazia na rua. Alguma novidade? Perguntou Andrew. Ele tremia e ajustou o paletó junto ao corpo. Novidade? Não, disse Harry, olhando para os restos mortais de Engerouter. O rosto da jovem havia sobrevivido relativamente bem à queda. De um lado, a narina tinha sido rasgada, e amassando o rosto havia levado uma pancada que a deixará funda. Mas não restava dúvida de que o rosto pálido pertencia à mesma garota com um sorriso radiante na foto do relatório policial. Havia marcas arroxeadas ao redor do pescoço. O restante do corpo estava coberto de hematomas, escoriações e alguns cortes profundos, bem profundos. Em um deles era possível ver o osso branco. Os pais quiseram ver as fotos. O embaixador da Noruega aconselhou que não fizessem isso, mas o advogado insistiu. Uma mãe não deveria ver a filha assim. Andrew balançou a cabeça. Harry analisou os hematomas no pescoço com uma lupa. Quem quer que a tenha estrangulado usou as próprias mãos. É difícil matar alguém desse jeito. O assassino deve ser muito forte ou ter uma grande motivação. Ou ele já fez isso várias vezes antes. Harry olhou para Andrew. Como assim? Não há fragmentos de pele debaixo das unhas. Não havia um fio de cabelo sequer do assassino nas roupas. E os nós dos dedos dela não estão esfolados. Foi morta com tanta rapidez e eficiência que não teve chance de reagir.
Isso lembra algo que você já tenha visto antes? Andrew deu de ombros. Quando se trabalha há tanto tempo nessa área, todos os assassinatos lembram algo que você já viu antes. Não, pensou Harry. É justamente o contrário. Quando se trabalha há tanto tempo nessa área, você se torna capaz de ver as pequenas nuances que cada assassinato tem, os detalhes que distinguem um do outro e fazem com que cada um seja único. Andrew deu uma olhada no relógio. A reunião da manhã começa daqui a meia hora. É melhor irmos andando. Asterisco, 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 o líder da unidade de investigação era Larry Watkins, um detetive formado em direito que subia na carreira a passos largos. Tinha lábios finos, seus cabelos começavam a rarear, e falava de modo rápido e eficiente, sem entonação ou adjetivos desnecessários. Nem traquejo social, dissera Andrew, sem medir as palavras. É um investigador muito hábil, mas não é a melhor pessoa para avisar aos pais que a filha foi encontrada morta. E começa a falar palavrão sempre que está estressado. O braço direito de Watkins era Sergei Leby, um iugoslavo careca e bem vestido, com um cavanhaque preto que o fazia parecer Mefisto de terno. Andrew disse que geralmente desconfiava de homens que se preocupavam tanto com a aparência. Mas Leby não é almofadinha, apenas meticuloso demais. Entre outras coisas, tem o hábito de olhar para as unhas sempre que alguém fala com ele, mas não faz isso por arrogância. E limpa os sapatos depois do intervalo do almoço. Não espere que ele fale muito sobre si mesmo ou qualquer outra coisa. O integrante mais jovem da equipe era Yong-sui, um sujeito simpático, baixinho e magricela que tinha sempre um sorriso estampado acima do pescoço de passarinho. Sua família havia emigrado da China para a Austrália havia 30 anos. Há 10 anos, quando Yong-sui tinha 19, os pais dele viajaram para a China. Nunca mais foram vistos. O avô desconfiava de que o filho estivesse envolvido em algo político, mas não disse nada além disso. Yong-sui nunca soube o que aconteceu. Agora, sustentava os avós e as duas irmãs mais novas. Trabalhava 12 horas por dia e sorria por pelo menos 10. Se você tiver uma piada sem graça, conte para Yong-sui. Ele ri de absolutamente tudo, dissera-lhe Andrew. Agora, estavam reunidos em uma salinha estreita com um ventilador barulhento num canto, cuja função, supostamente, era fazer o ar circular um pouco. Ao lado do quadro negro, Watkins apresentou Harry ao grupo. Nosso colega norueguês traduziu a carta que encontramos no quarto de Inger. Descobriu algo interessante que possa nos contar? Desculpe, Holly. Bem, ela obviamente tinha acabado de começar um relacionamento com alguém chamado Evans. Pelo que diz a carta, há bons motivos para concluir que é com ele que Inger está de mãos dadas na foto em cima da mesa. Nós checamos essa informação, disse Leby. Achamos que se trata de um certo Evans White. Ah, é. Watkins arqueou uma sobrancelha fina. Não temos muita coisa sobre ele. Os pais vieram dos Estados Unidos para cá no fim dos anos 60 e receberam um visto de residência. Isso não era difícil na época. Enfim, viajaram pelo país numa Kombi, provavelmente com uma dieta à base de comida vegetariana, maconha e LSD, como era comum naqueles tempos. Tiveram um filho, se divorciaram, e, quando Evans completou 18 anos, o pai voltou para os Estados Unidos. A mãe tem uma queda por medicina alternativa, cientologia e todo tipo de misticismo. É dona de um lugar chamado Palácio dos Cristais, num rancho próximo a Byron Bay. Lá, ela vende pedras para os karmas e tranqueiras importadas da Tailândia para turistas e gente em busca de iluminação espiritual. Quando tinha 18 anos, Evans decidiu fazer o que um número cada vez maior de jovens australianos faz hoje em dia. Ele fez uma pausa e voltou-se para Harry. Nada. Andrew se curvou sobre a mesa e murmurou em voz baixa. A Austrália é perfeita para quem quer viajar por aí, surfar um pouco e curtir a vida à custa do contribuinte. Sites de relacionamento de primeiríssima qualidade e clima de primeiríssima qualidade. Vivemos num país maravilhoso. Ele voltou a se recostar na cadeira. No momento, ele não tem residência fixa, continuou Leby, mas acreditamos que até recentemente morava em uma choça na periferia da cidade, com a gentalha de Sydney. Conversamos com algumas pessoas por lá, e elas disseram que não o veem há algum tempo. Evans nunca foi preso. Então a única fotografia que temos dele é a do passaporte, que tirou aos 13 anos. Estou impressionado, disse Harry, sem qualquer dissimulação. Como vocês conseguiram encontrar em tão pouco tempo um sujeito sem antecedentes criminais apenas com uma foto e um nome em uma população de 18 milhões de pessoas? Leby inclinou a cabeça na direção de Andrew. Andrew reconheceu o local da foto na casa de Inger. Nós mandamos um fax com uma cópia para a delegacia da cidade, e eles nos deram esse nome. Disseram que Evans é atuante na comunidade local. Traduzindo, ele é um dos reis do bagulho. Deve ser uma cidade bem pequena, disse Harry. Nimbin, pouco mais de 1000 habitantes, interpôs Andrew. De modo geral, viviam da venda de laticínios até que a União Nacional dos Estudantes da Austrália decidiu organizar na cidade o que chamaram de Aquários Festival em 1973. Rezadas pipocaram em torno da mesa. O festival, na verdade, tratava de idealismo,
estilos de vida alternativos, retorno à natureza e esse tipo de coisa. Os jornais focaram nos jovens usando drogas e fazendo sexo livre. O festival durou mais de 10 dias. E, para alguns, nunca terminou. As terras nos arredores de Nimbin são boas para cultivo. De tudo que se possa imaginar. Duvido que os laticínios continuem sendo a principal fonte de renda da região. Na rua principal, a 50 metros da delegacia, você vai encontrar o mercado de maconha mais escancarado da Austrália. E de LSD também, infelizmente. Em todo caso, ele foi visto em Nimbin recentemente, de acordo com a polícia, disse Leby. Na verdade, o governador de Nova Gales do Sul está prestes a lançar uma campanha por lá, intrometeu-se Watkins. O governo federal aparentemente o tem pressionado para fazer algo a respeito do tráfico de drogas crescente na região. É mesmo, confirmou Leby. A polícia está usando aviões e helicópteros para fotografar os campos onde eles plantam maconha. Ok, precisamos pegar esse cara, decidiu Watkins. Kensington, você obviamente conhece a região. E Holly, acredito que você não tenha qualquer objeção a conhecer um pouco mais da Austrália. Vou pedir a MC Cormac que ligue para o pessoal de Nimbin e informe que vocês estão a caminho. Capítulo 7. Little. Eles se misturaram aos turistas, pegaram o monotrilho para o Darling Harbour, desceram na estação Arborcide e encontraram uma mesa externa com vista para o cais. Um par de pernas compridas passou por ele sobre saltos altos. Andrew a acompanhou com o olhar e assobiou de um jeito bem pouco politicamente correto. Algumas cabeças se viraram no restaurante, dirigindo-lhes olhares irritados. Harry balançou a cabeça com ar de reprovação. Como vai o seu amigo Otto? Bem, ele está arrasado. Foi trocado por uma mulher. Quando o cara é bi, ele sempre acaba com uma mulher, segundo Otto. Mas ele vai se recuperar dessa vez também. Para sua surpresa, Harry sentiu alguns pingos de chuva, e lá estavam elas. Nuvens carregadas vinham do noroeste sem que ele as tivesse notado. Como você reconheceu essa tal de Nimbin apenas pela foto da fachada de uma casa? Nimbin? Eu me esqueci de contar que fui hippie. Andrew sorriu. Dizem que qualquer um que consiga se lembrar do Aquarius Festival não esteve lá. Bem, eu me lembro das casas da rua principal, pelo menos. Parecia uma cidade de faroeste, à margem da lei, pintada em tons psicodélicos de amarelo e roxo. Bem, para dizer a verdade, eu achava que o amarelo e o roxo eram resultado de eu ter usado certas substâncias. Até ver a foto no quarto de Inger. Na volta do almoço, Watkins convocou outra reunião na sala de investigações. Yong-Sui havia desencavado alguns casos interessantes no computador. Vasculhei todos os assassinatos não solucionados em Nova Gales do Sul nos últimos 10 anos e encontrei 4 casos que têm semelhanças com o nosso. Os corpos foram encontrados em lugares isolados, 2 em aterros sanitários, um numa estrada às margens de uma floresta e o outro boiando no rio Darling. As mulheres provavelmente foram abusadas sexualmente e mortas em outro lugar, e então desovadas. E o fato crucial, todas foram estranguladas e tinham hematomas no pescoço aparentemente deixados por dedos humanos. Yong-Sui sorria. Watkins pigarreou. Vamos com calma. Afinal, estrangulamento não é um tipo tão incomum de assassinato depois de um estupro. Qual é a distribuição geográfica? Yong-Sui. O Darling fica no maldito Otak, a mais de 1000 quilômetros de Sydney. Sinto muito, senhor. Não encontrei nenhum padrão geográfico. Yong-Sui parecia genuinamente decepcionado. Bem, 4 mulheres estranguladas em todo o estado em um período de 10 anos não é muito. Tem mais uma coisa, senhor. Todas eram loiras. Quer dizer, não apenas loiras, mas muito loiras, com cabelo quase branco. Leby deixou escapar um assobio. A mesa ficou em silêncio. Watkins ainda não estava convencido. Você pode cuidar disso, Young. Confira a significância estatística e tudo mais. Descubra se as semelhanças estão dentro dos padrões razoáveis antes de soarmos o alarme. Por questão de segurança, talvez você deva reunir os dados da Austrália toda antes. E incluir os estupros não solucionados. Podemos desenterrar alguma coisa. Isso vai levar um bom tempo. Mas vou tentar, senhor. Young sorriu outra vez. Ok. Kensington e Holly. Por que vocês não estão a caminho de Nimbin? Vamos amanhã de manhã, senhor, esclareceu Andrew. Há um caso recente de estupro em Little que eu gostaria de investigar antes. Tenho o palpite de que pode haver uma ligação. Já estávamos de saída. Watkins assumiu uma expressão de desagrado. Little, estamos tentando trabalhar em equipe. Kensington. Isso significa discutir e dividir tarefas, não sair por aí sozinho. Que eu saiba, nunca falamos de nenhum caso de estupro em Little. É só um palpite, senhor. Watkins soltou um suspiro. Bem, MC Cormac parece acreditar que você tem um sexto sentido. O senhor sabe, nós negros temos mais contato com o mundo espiritual do que vocês, brancos. No meu departamento, não baseamos o trabalho policial nesse tipo de coisa. Kensington. É brincadeira,
Senhor, tenho mais informações sobre o caso. Watkins balançou a cabeça. Apenas embarquem no avião amanhã de manhã. Está bem? Eles pegaram a estrada. Little é uma cidade industrial com 10 a 12 mil habitantes, mas, para Harry, mais parecia uma vila de médio porte. Em frente à delegacia, uma luz azul piscava no alto de um poste. O chefe de polícia os recebeu com simpatia. Era um tipo jovial, acima do peso, com um grande queixo duplo, e atendia pelo nome Larsen. Tinha parentes distantes na Noruega. Você conhece algum dos Larsen noruegueses? Perguntou. Bem, há um bocado deles, respondeu Harry. Minha avó dizia que tínhamos uma família bem grande por lá. E tem mesmo. Larsen se lembrava do caso de estupro, sem problemas. Felizmente, isso não acontece com tanta frequência aqui em Little. Foi no começo de novembro. Ela foi surpreendida em uma viela quando estava indo para casa depois do turno da noite na fábrica e foi jogada dentro de um carro. O sujeito a ameaçou com um facão e seguiu até uma estrada de terra isolada ao sopé das Montanhas Azuis, onde ela foi estuprada no banco de trás. As mãos do estuprador já apertavam o pescoço dela quando uma buzina soou atrás deles. O motorista estava a caminho de sua cabana e achou que havia surpreendido um casal transando na estrada deserta, por isso não desceu do carro. Quando o estuprador passou para o banco da frente para liberar o caminho, a mulher conseguiu escapar pela porta de trás e correu até o outro carro. O estuprador soube que não tinha mais o que fazer, então pisou fundo no acelerador e caiu fora. Algum dos dois anotou a placa. Não, estava escuro e tudo aconteceu muito rápido. A mulher viu bem o rosto do agressor. Você conseguiu uma descrição? Claro. Bem, mais ou menos. Como eu disse, estava escuro. Temos uma foto. Você tem o endereço da mulher? Larsen foi até um arquivo e começou a folhear algumas pastas. Respirava com dificuldade. A propósito, você sabe se ela é loira? Perguntou Harry. Loira? Isso, com cabelos bem claros, quase brancos. O queixo duplo de Larsen começou a balançar, e sua respiração se tornou ainda mais difícil. Harry se deu conta de que ele estava rindo. Acho que não, meu amigo. Ela é Corey. Harry analisou a expressão de Andrew. Kensington olhou para o teto. Ela é negra, disse. Como carvão, completou Larsen. Então Corey é uma tribo, certo? Perguntou Harry quando já estavam no carro. Bem, não exatamente, respondeu Andrew. Não exatamente. É uma longa história. Mas, quando os brancos chegaram à Austrália, havia 750 mil nativos espalhados por várias tribos. Eles falavam mais de 250 línguas, algumas tão diferentes quanto o inglês do chinês. Muitas tribos foram extintas. Com o colapso da estrutura tribal tradicional, os nativos passaram a usar termos mais genéricos. Os grupos aborígenes que vivem aqui no Sudeste são chamados de Cooris. Mas por que diabos você não confirmou antes se ela era loira? Um deslize. Devo ter lido errado. Droga, Andrew, não temos tempo a perder dando tiros no escuro assim. Sim, nós temos. E também temos tempo para algo que vai melhorar seu humor, disse Andrew, subitamente entrando à direita. Aonde estamos indo? A uma feira agrícola australiana. E das autênticas. Uma feira agrícola. Vou sair para jantar, Andrew. Ah, é. Com a Miss Suécia, suponho. Relaxe, é coisa rápida. A propósito, eu imagino que você, como representante das autoridades legais, esteja ciente das consequências de ter um relacionamento íntimo com uma possível testemunha. O jantar faz parte da investigação. Vou fazer perguntas importantes. É claro. Capítulo 8. Um boxeador. A feira ocupava uma área descampada, com algumas poucas fábricas e oficinas espalhadas pela vizinhança. A última corrida de tratores tinha acabado de terminar, e a fumaça espessa do escapamento ainda pairava sobre o campo quando eles estacionaram em frente a uma grande tenda. As atividades estavam a pleno vapor, as bancas vibravam com os gritos, e todo mundo parecia ter um copo de cerveja na mão e um sorriso no rosto. Diversão e comércio em esplêndida união, disse Andrew. Imagino que vocês não tenham nada parecido na Noruega. Bem, nós temos feiras. São chamadas de markeder. Mas, tentou Andrew. Deixa pra lá. Perto da tenda, posteres enormes anunciavam a equipe de boxe de Enchivers em grandes letras vermelhas. Abaixo delas havia fotografias dos 10 boxeadores que formavam a equipe, com nome, idade, naturalidade e peso de cada um deles. No final, estava escrito, o desafio. Você vai encarar. Lá dentro, alguns rapazes formavam uma fila diante de uma mesa para assinar uma folha de papel. O que está acontecendo? Perguntou Harry. Esses aí são os rapazes da região que vão tentar derrotar alguns dos boxeadores de Jimmy. Há grandes prêmios para os vencedores. O mais importante, fama local. Agora,
Eles estão assinando uma declaração na qual afirmam estar em boa forma, ter boa saúde e que o organizador não será responsabilizado por qualquer agravamento repentino de suas condições físicas, explicou Andrew. Caramba, isso é legal? Bem, Andrew hesitou. Houve uma proibição em 1971, então eles precisaram mudar um pouco as regras. O Jim Chivers original liderava uma equipe de boxe que viajava por todo o país depois da Segunda Guerra Mundial. Muitos futuros campeões de boxe fizeram parte dessa equipe. Sempre teve gente de várias nacionalidades, chineses, italianos, gregos e aborígenes. Naquela época, os voluntários podiam escolher com quem queriam lutar. Então, por exemplo, se você fosse antissemita, podia escolher um judeu, mesmo que as chances de levar uma surra de um judeu fossem grandes. Harry riu. Isso não alimentava o racismo. Talvez não. Os australianos estão acostumados a conviver com culturas e raças diferentes, mas sempre houve alguns atritos. Afinal, é melhor cair na pancadaria no ringue do que na rua. Um aborígene da equipe de Jimmy que se saísse bem seria um herói para o seu povo, independentemente de onde viesse. Ele despertava um sentimento de solidariedade e honra em meio a toda a humilhação. E também não acho que isso tenha aumentado o abismo entre as raças. Se os rapazes brancos levavam uma surra de um negro, isso gerava mais respeito que ódio. Os australianos têm muito espírito esportivo. Você está falando como um provinciano. Andrew riu. Quase. Sou um bronco do Otak. Você não é nada disso. Andrew riu ainda mais alto. A primeira luta começou. Um ruivo atarracado que usava as próprias luvas e contava com uma torcida animada contra um homem bem menor da equipe Chivers. Irlandês contra irlandês, disse Andrew com jeito de quem sabia o que estava falando. De acordo com seu sexto sentido, perguntou Harry. De acordo com meus olhos. Ruivo, logo, irlandês. São durões. Essa vai ser uma luta dura. Go, Johnny. Go, go. Gritava a torcida. Eles conseguiram gritar mais 2 vezes antes que a luta chegasse ao fim. Àquela altura, Johnny já tinha levado 3 socos no nariz e não quis continuar. Já não fazem mais irlandeses como antigamente, reclamou Andrew. Os alto-falantes crepitaram. E o mestre de cerimônias apresentou Robin Tovoomba, o Murri, representando a equipe Chivers, e Bob Penn, o Lob, um gigante local que entrou no ringue com o urro, saltando sobre as cordas. Ele tirou a camiseta, revelando um peitoral forte e cabeludo e bíceps volumosos. Uma mulher vestida de branco pulava ao lado do ringue, e Bob soprou um beijo para ela antes que 2 assistentes amarrassem suas luvas. Ouviu-se um burburinho na tenda quando Tovoomba se esgueirou por entre as cordas. Era um homem de postura ereta, a pele negra de um tom excepcional, atraente. Murri? Perguntou Harry. Aborígene de Queensland. A torcida de Johnny ganhou vida quando se deu conta de que agora podia substituí-lo por Bob em seu refrão. O gongo soou, e os 2 boxeadores se aproximaram. O branco era maior, quase uma cabeça mais alto que seu adversário negro, mas, mesmo para olhos leigos, era fácil ver que não se movia com a elegância dos passos leves do Murri. Bob desferiu um soco que mais pareceu um míssil em Tovoomba, que se esquivou para trás. A plateia suspirou, e a mulher de branco gritou palavras de incentivo. Bob socou-a 2 vezes antes que Tovoomba desse um passo para a frente e plantasse em seu rosto uma direita cuidadosa, incisiva. Bob cambaleou para trás e parecia ter sofrido um apagão. Devia ter apostado 200 nele, comentou Andrew. Tovoomba se aproximou de Bob, deu alguns jabs e se esquivou para trás com a mesma leveza quando o outro girou os braços troncudos. O gigante arfava e gritava, frustrado, pois Tovoomba nunca parecia estar no mesmo lugar. A plateia começou a vaiar. O Murri ergueu a mão como se cumprimentasse o público, então a enterrou no estômago de Bob, que se curvou e ficou encolhido em um canto do ringue. Tovoomba recuou alguns passos, parecendo preocupado. Acabe com ele, seu preto de uma figa, gritou Andrew. Tovoomba se virou, surpreso, sorriu e acenou. Não fique aí sorrindo, faça o seu trabalho, seu imbecil. Eu apostei em você. Tovoomba se virou para acabar de uma vez com aquilo, mas, quando estava prestes a dar o coup de grâce, o gongo soou. Os 2 boxeadores foram para seus cantos quando o mestre de cerimônias pegou o microfone. A mulher de branco se aproximou de Bob e sussurrou algo em seu ouvido enquanto um de seus assistentes lhe passava uma garrafa de cerveja. Andrew estava contrariado. Que diabo? Robin não quer machucar o branquelo. Mas aquele imprestável precisa fazer jus ao dinheiro que eu botei nele. Você o conhece? Sim, eu conheço Robin Tovoomba, respondeu Andrew. O gongo soou novamente, e dessa vez Bob ficou em seu canto esperando por Tovoomba, que se aproximou com passos determinados. Bob subiu a guarda para proteger o rosto, e Tovoomba enterrou um soco em seu abdômen. O sujeito desabou nas cordas. Tovoomba se virou e lançou um olhar suplicante para o mestre de cerimônias, que também fazia as vezes de juiz, terminar a luta. Andrew gritou outra vez, mas foi tarde demais. O soco de Bob lançou Tovoomba pelos ares, e ele aterrissou na lona com um baque seco.
Enquanto Murri se levantava, cambaleante, atordoado, Bob avançava como um furacão. Os golpes eram fortes e tinham destino certo, e a cabeça de Tovo Omba ia de um lado para o outro, como se fosse uma bola de ping-pong. Um filete de sangue escorreu de uma de suas narinas. Droga! Um fingido! Gritou Andrew. Que diabo, Robin, você caiu nessa. Tovo Omba estava com as mãos na frente ao rosto e recuava, enquanto Bob continuava a dar socos com a esquerda, seguidos de poderosos cruzados e uppercuts com a direita. A plateia estava em êxtase. A mulher de branco tinha voltado a ficar de pé e gritava a primeira sílaba do nome do gigante, sustentando a vogal num tom longo e estridente. Bo! O mestre de cerimônias balançou a cabeça negativamente quando a torcida passou a entoar um novo coro. Go, Bob! Go, go, Bob Begudi. É isso. Está acabado, disse Andrew, desanimado. Tovo Omba vai perder. Você está louco? Tovo Omba vai matar o pobre coitado. Achei que não fosse ser muito sangrento hoje. Harry se concentrou, tentando ver o mesmo que Andrew. Tovo Omba estava encurralado nas cordas. Aparentava estar quase relaxado enquanto Bob golpeava seu abdômen. Por um momento, Harry pensou que ele fosse dormir. A mulher de branco puxava as cordas atrás do Murri. Bob mudou de tática e se concentrou na cabeça, mas Tovo Omba evitava os golpes jogando o corpo para frente e para trás, com movimentos lentos e preguiçosos. Quase como uma cobra, pensou Harry, como uma naja. Bob estava prestes a desferir mais um soco quando ficou imóvel de repente. Sua cabeça virou para a esquerda e, a julgar pela sua expressão, parecia ter acabado de se lembrar de algo. Então seus olhos se reviraram, o protetor bucal deslizou para fora, e sangue jorrou num jato fino de um pequeno buraco na ponte do nariz, onde o osso foi quebrado. Tovo Omba esperou que Bob tombasse para a frente antes de golpeá-lo outra vez. A tenda ficou em silêncio, e Harry escutou o aflitivo som de osso quebrando quando o soco acertou o nariz de Bob pela segunda vez, e a voz da mulher quando ela gritou o que restava do nome. BBYYY. Um novo esguicho vermelho de suor e sangue jorrou da cabeça de Bob e respingou no canto do ringue. O mestre de cerimônia se adiantou e sinalizou, num gesto desnecessário, que a luta estava terminada. A tenda permaneceu em silêncio, quebrado apenas pelo som dos sapatos da mulher de branco ao correr para fora da tenda pelo corredor central. Seu vestido estava manchado na frente, e ela tinha a mesma expressão surpresa de Bob. Tovo Omba tentou levantar seu oponente, mas os dois assistentes o afastaram. Houve palmas dispersas, que logo cessaram. As vaias ficaram mais altas quando o mestre de cerimônia se aproximou e ergueu a mão de Tovo Omba. Andrew balançou a cabeça. Muita gente deve ter apostado no campeão local hoje, disse. Que idiotas! Venha, vamos pegar o dinheiro e levar um papo sério com esse Murri cretino. Robin, seu canalha, você devia estar atrás das grades. Estou falando sério. O rosto de Robin Tovo Omba, o Murri, se iluminou com um sorriso largo. Ele segurava uma toalha com gelo sobre um olho. Tuca, escutei você. Você voltou a fazer apostas. Tovo Omba falava com a voz baixa. Era um homem acostumado a ser ouvido, pensou Harry imediatamente. O som era agradável e suave. Não se parecia em nada com a voz de alguém que tinha acabado de quebrar o nariz de um sujeito com o dobro do seu tamanho. Andrew fungou. Apostas? No meu tempo, investir seu dinheiro em um dos rapazes de Chivés nunca seria chamado de aposta. Mas, agora, eu suponho que nada mais seja garantido. Olha só para você. Fui enrolado por um maldito vigarista branco. Aonde vamos parar? Harry pigarreou. Ah, sim, Robin. Quero apresentar um amigo meu. Este é Harry Holly. Harry, esse é o maior canalha e sádico de Kingsland, Robin Tovo Omba. Os dois trocaram um aperto de mão, e foi como se Harry tivesse prendido a sua em uma porta. Ele gemeu um como vai, e recebeu um absolutamente magnífico, meu amigo, e você, como resposta, com um sorriso reluzente. Melhor impossível, disse Harry, massageando a mão. Aqueles apertos de mão australianos estavam acabando com ele. De acordo com Andrew, era importante dizer aos outros como as coisas estavam indo incrivelmente bem. Um xoxo bem, obrigado, podia ser interpretado como algo muito seco. Com o polegar, Tovo Omba apontou para Andrew. Por falar em canalhas, Tuca já disse a você que lutou boxe com a equipe de Enchivers. Acho que ainda há muitas coisas que eu não sei sobre. Tuca, ele é um cara reservado. Reservado. Tovo Omba riu. Ele fala pelos cotovelos. Tuca vai contar tudo o que você precisa saber, desde que saiba o que perguntar. É claro que ele não contou que precisou abandonar a equipe Chivés porque foi considerado perigoso demais. Contou quantos ossos, narizes e maxilares você tem em sua consciência. Tuca, todo mundo o considerava o maior jovem talento do boxe em Nova Gales do Sul. Mas só havia um problema. Ele não tinha nenhum autocontrole, nenhuma disciplina. No fim, nocauteou um juiz porque achou que o sujeito havia parado a luta cedo demais. Em favor dele. Isso é o que eu chamo de sede de sangue. Tuca foi suspenso por 2 anos. 3 anos e meio. Obrigado.
Andrew sorriu. Ele era um verdadeiro cretino, estou dizendo. Só dei um empurrãozinho naquele maldito juiz. Mas, para minha sorte, ele acabou caindo e quebrando a clavícula. Tove Wamba e Andrew bateram palmas e caíram na gargalhada. Robin mal tinha nascido e eu já lutava boxe. Ele só repete o que contei a ele, explicou Andrew. Robin fazia parte de um grupo de crianças carentes a quem eu me dedicava no meu tempo livre. Dávamos algumas aulas de boxe e, para ensinar aos meninos a importância do autocontrole, eu contava algumas histórias mais ou menos verídicas a meu respeito. Para desencorajá-los, obviamente, o Robin aqui não entendeu muito bem e acabou seguindo meu exemplo. Tove Wamba ficou sério. Nós geralmente nos comportamos como bons meninos, Harry. Deixamos eles acertarem alguns socos antes de darmos um ou outro golpe para que saibam quem manda. Entende o que quero dizer? Depois disso, não demoram a desistir. Mas esse cara de hoje sabia lutar boxe. Ele podia ter machucado alguém. Sujeitos como ele encontram o que procuram. A porta se abriu. Vai se fuder, Tove Wamba. Como se já não tivéssemos problemas suficientes. Você só quebrou o nariz do genro do chefe de polícia local, disse o mestre de cerimônias. Ele parecia furioso, e enfatizou isso dando uma cusparada ruidosa no chão. Foi puro reflexo, justificou Tove Wamba, observando o líquido amarronzado. Não vai acontecer de novo. Ele deu uma piscadela dissimulada para Andrew. Os três se levantaram. Tove Wamba e Andrew se abraçaram e se despediram numa língua que deixou Harry confuso. Ele se apressou em dar um tapinha no ombro de Tove Wamba, uma vez que outro aperto de mão seria desnecessário. Que língua era aquela que vocês falaram? Perguntou Harry quando entraram no carro. Ah, aquilo. É tipo um idioma crioulo, uma mistura de inglês e palavras de origem aborígene. É falado por muitos aborígenes país afora. O que você achou da luta? Harry não teve pressa em responder. Foi interessante ver você faturar alguns dólares, mas já podíamos estar em Nimbin a essa hora. Se não tivéssemos vindo até aqui hoje, você não estaria em Sydney esta noite, lembrou Andrew. Você não marca um encontro com uma mulher como aquela e tira o corpo fora. Podemos estar falando da sua futura esposa e mãe de 2 olizinhos, Harry. Os dois sorriram ao passar pelas árvores e pelas casas à medida que o sol se punha no hemisfério oriental. Já estava escuro quando chegaram a Sydney, mas a antena de TV se erguia como uma enorme lâmpada no centro da cidade e mostrava a eles o caminho a seguir. Andrew estacionou no Circular Quay, não muito distante da ópera. O morcego voava junto ao farol do carro, entrando e saindo rapidamente de seu feixe de luz. Andrew acendeu um charuto e gesticulou para que Harry ficasse no carro. O morcego é o símbolo aborígene da morte, sabia? Harry não sabia. Imagine um lugar onde as pessoas ficaram isoladas por 40 mil anos. Em outras palavras, elas não tiveram contato com o judaísmo, muito menos com o cristianismo e o islã, já que todo um oceano as separava do continente mais próximo. No entanto, forjaram sua própria história da criação, o tempo do sonho. O primeiro homem foi Berhuk Bowen, feito por Baiame, o incriado, que foi a origem de todas as coisas e que amava todos os seres vivos e cuidava deles. Em outras palavras, ele era bom, esse tal de Baiame. Chamavam-no de grande espírito paternal. Depois que Baiame acomodou Berhuk Bowen e sua esposa em um bom lugar, ele deixou sua marca numa árvore sagrada ali perto, uma yarra, que tinha um enxame de abelhas. Vocês podem pegar comida em qualquer lugar que quiserem, em toda essa terra que dei a vocês, mas esta é a minha árvore, alertou aos dois. Caso tentem pegar comida dela, um grande mal recairá sobre vocês e seus descendentes. Algo assim. Enfim, um dia, a esposa de Berhuk Bowen estava catando madeira e se deparou com a yarra. A princípio, ficou assustada com a visão grandiosa da árvore sagrada, mas havia tanta madeira ao redor que ela não seguiu seu primeiro impulso, que era fugir dali o mais rápido possível. Além disso, Baiame não tinha dito nada a respeito da madeira. Enquanto catava os gravetos ao redor da árvore, ela ouviu um zumbido baixo acima de sua cabeça, então ergueu os olhos e viu o enxame de abelhas. E também mel escorrendo pelo tronco. Ela havia experimentado mel apenas uma vez na vida, mas ali tinha o bastante para muitas refeições. O sol reluzia nas doces gotas cintilantes e, enfim, a esposa de Berhuk Bowen não conseguiu resistir à tentação e subiu na árvore. Foi então que um vento frio soprou do alto, e uma figura sinistra com enormes asas negras a envolveu. Era Naradar, o morcego, a quem Baiame tinha confiado a tarefa de proteger a árvore sagrada. A mulher caiu no chão e correu de volta para sua caverna, onde se escondeu. Mas era tarde demais. Ela havia soltado a morte no mundo, simbolizada pelo morcego Naradar, e todos os descendentes de Berhuk Bowen seriam expostos à sua maldição. A Yahan chorou lágrimas amargas pela tragédia que tinha acontecido. As lágrimas escorreram pelo tronco e engrossaram. E é por isso que você pode encontrar seiva vermelha na casca das árvores. Andrew dava baforadas no charuto, satisfeito. Não deve nada a Adão e Eva, não é? Harry assentiu e admitiu que havia semelhanças entre as histórias.
Talvez isso aconteça porque as pessoas, independentemente do lugar do mundo, de alguma forma compartilham as mesmas visões ou fantasias. Está em nossa natureza, gravado em nosso disco rígido, por assim dizer. Apesar de todas as diferenças, mais cedo ou mais tarde chegamos às mesmas respostas. Vamos torcer para que sim, disse Andrew. Ele estreitou os olhos em meio à fumaça. Vamos torcer para que sim. Capítulo 9. Uma medusa. Harry já estava quase terminando a segunda coca quando Birgitta chegou, 10 minutos depois das 9. Ela usava um vestido branco de algodão, e seus cabelos estavam presos num rabo de cavalo esplêndido. Já estava começando a achar que você não viria, disse Harry. Aquilo foi dito com ar divertido, mas ele falava sério. Tinha começado a ficar preocupado no instante em que marcaram o encontro. Sério? Perguntou Birgitta em sueco, com um olhar malicioso. Harry teve a sensação de que seria uma ótima noite. Eles pediram lombo de porco ao curry verde tailandês, frango com castanha de caju preparado em uma wok, um chardonnay australiano e água Perrier. Devo dizer que estou bem surpreso por encontrar uma sueca tão longe de casa. Não deveria. Há cerca de 90 mil suecos na Austrália. O quê? A maioria emigrou antes da Segunda Guerra Mundial, mas muitos jovens saíram do país nos anos 80, com o desemprego em alta na Suécia. E eu pensando que os suecos sentiriam falta das almôndegas e de festejar o solstício de verão antes de chegarem a Helsingir. Acho que você deve estar nos confundindo com os noruegueses. Vocês são doidos. Os noruegueses que eu conheci aqui já sentiam saudade de casa após alguns dias. E 2 meses depois estavam de volta à Noruega. De volta para casa e os cardigãs de lã. Mas não Inger. Birgitta ficou em silêncio. Não, Inger, não. Você sabe por que ela ficou aqui. Provavelmente pelo mesmo motivo que a maioria de nós. Você vem nas férias, se apaixona pelo país, pelo clima, pelo estilo de vida despreocupado ou por um homem. E pede a extensão do visto. As jovens escandinavas não têm muita dificuldade para conseguir emprego nos bares. De repente você está longe demais de casa, e é muito simples ficar. Foi assim com você também? Mais ou menos. Eles comeram em silêncio por algum tempo. O curry estava grosso, forte e bom. O que você sabe sobre o último namorado de Inger? Como eu disse, o cara apareceu no bar uma noite. Ela o conheceu em Queensland, na ilha Fraser, acho. Um tipo hippie que eu achava que não existia mais há muito tempo, mas está bem vivo aqui na Austrália. Cabelos compridos trançados, roupas folgadas coloridas, sandálias. Parecia ter vindo da praia de Woodstock. Woodstock fica no interior, Nova York. Mas não tinha um lago onde eles nadavam. Acho que me lembro disso. Harry a observou com mais atenção. Estava debruçada sobre a comida, compenetrada. As sardas se concentravam em um aglomerado no nariz. Era bonita, em sua opinião. Você não devia saber esse tipo de coisa. É jovem demais. Ela riu. E você? É velho demais. Eu? Bem, talvez em certos dias. Vem com o trabalho. Em algum lugar bem lá no fundo, você envelhece rápido demais. Mas espero não estar tão desiludido e cansado que não consiga me sentir vivo de vez em quando. Ah, tadinho. Harry não conseguiu deixar de sorrir. Você pode pensar o que quiser, mas não estou dizendo isso para apelar ao seu instinto maternal, apesar de talvez não ser uma má ideia. É simplesmente como as coisas são. O garçom passou pela mesa, e Harry aproveitou a oportunidade para pedir outra garrafa de água. Cada vez que você desvenda um assassinato, fica um pouco mais abatido. Infelizmente, em geral, esses casos envolvem mais pessoas problemáticas e histórias tristes do que motivações mirabolantes saídas de um livro da Agatha Christie. A princípio, eu me via como um paladino da justiça, mas, às vezes, me sinto mais como um lixeiro. Os assassinos geralmente são pessoas dignas de pena, e, na maioria das vezes, é difícil conseguir apontar pelo menos 10 bons motivos para serem como são. Então, normalmente, o sentimento mais comum é o de frustração. Frustração por eles não se satisfazerem destruindo apenas a própria vida, mas também sentirem a necessidade de arrastar outros junto. Isso provavelmente ainda soa um tanto sentimental. Sinto muito. Não quis parecer cínica. Entendo o que você quer dizer, disse ela. Uma brisa suave vinda da rua fez tremeluzir a chama da vela sobre a mesa. Birgitta contou a Harry que ela e o namorado arrumaram as mochilas na Suécia 4 anos antes e foram embora, viajando de ônibus e pedindo carona de Sydney a Cairns, dormindo em barracas e albergues, trabalhando como recepcionistas e cozinheiros, mergulhando na grande barreira de corais e nadando lado a lado com tartarugas marinhas e tubarões-martelo. Eles meditaram em Uluru, juntaram dinheiro para pegar o trem de Adelaide para Alice Springs, foram a um show do Crowded House em Melbourne e chegaram ao limite em um quarto de hotel em Sydney. É estranho como algo que funcionava tão bem pudesse dar tão errado. Errado? Birgitta hesitou. Talvez pensasse que já tinha falado demais aquele norueguês tão direto.
Não sei bem como explicar. Perdemos alguma coisa no caminho, algo que existia no começo e a qual não demos valor. Deixamos de olhar um para o outro. E logo deixamos de tocar um no outro. Acabamos virando apenas companheiros de viagem. Alguém que era bom ter por perto porque quartos de casal são mais baratos e barracas de camping são mais seguras com 2 pessoas. Ele conheceu uma garota rica, alemã, em Noosa. E eu segui viagem para que ele pudesse continuar saindo com ela em paz. Eu não estava nem aí. Quando ele chegou a Sydney, eu disse que tinha me apaixonado por um surfista americano que havia acabado de conhecer. Não sei se ele acreditou em mim. Talvez tenha entendido que eu queria uma desculpa para terminar tudo. Tentamos conversar no quarto de hotel, mas nem isso conseguíamos mais fazer. Então eu disse para ele voltar para a Suécia primeiro, que eu iria depois. Ele já deve ter uma boa dianteira a essa altura. Ficamos juntos por 6 anos. Você acreditaria se eu dissesse que mal consigo me lembrar de como ele era? Acreditaria. Birgitta soltou um suspiro. Não imaginei que fosse ser assim. Tinha certeza de que nos casaríamos e teríamos filhos e moraríamos em um pequeno subúrbio de Malmo, que teríamos um jardim e o Sydsvenska Dagbladet na soleira da porta. E agora mal me lembro do som da voz dele. Ou de como era fazer amor com ele. Ela ergueu os olhos e fitou Harry. Ou de como ele era educado demais para me mandar calar a boca quando eu falava sem parar depois de beber um pouco. Harry sorriu. Birgitta não comentou o fato de ele não ter bebido uma gota de vinho. Eu não sou educado. Estou interessado, disse ele. Nesse caso, você precisa me contar algo pessoal a seu respeito, além de que é policial. Birgitta apoiou os cotovelos na mesa. Harry disse a si mesmo para não olhar para o decote do vestido. Sentiu o aroma dela e aspirou a fragrância com avidez. Não devia se deixar enganar. Aqueles desgraçados da Karl Lagerfeld e da Christian Dior sabiam exatamente o que era necessário para fisgar um pobre homem. O perfume dela era maravilhoso. Bem, começou Harry, tenho uma irmã. Minha mãe morreu. Moro num apartamento do qual não consigo me livrar em Tien, Oslo. Nunca tive relacionamentos duradouros e apenas um deixou marcas. Sério. E não há ninguém na sua vida agora. Não exatamente. Tenho alguns relacionamentos despretensiosos e sem compromisso. Eu ligo para elas de vez em quando, ou elas me ligam. Birgitta fez uma careta. Algum problema? Perguntou Harry. Não sei se aprovo esse tipo de homem. Ou mulher. Sou assim, um pouco antiquada. É claro que já abandonei essa vida, disse Harry, erguendo o copo de Perrier. Também não tenho certeza se gosto dessas suas respostas tão inteligentes, falou Birgitta, erguendo sua taça. Então, o que você procura em um homem? Ela apoiou o queixo na mão e fitou o vazio, pensando na pergunta. Não sei. Acho que sei mais sobre o que não gosto do que sobre o que gosto num homem. E o que você não gosta? Além de respostas inteligentes. De homens que tentam me comer com os olhos. Você sofre muito com isso? Ela sorriu. Vou dar uma dica a você. Casa nova. Se quiser seduzir uma mulher, você precisa fazer com que ela se sinta única. Precisa fazê-la sentir que é tratada de forma especial. Homens que tentam pegar mulheres nos bares não entendem isso. Mas acho que esses detalhes não significam nada para um libertino como você. Harry riu. Com alguns relacionamentos, eu quis dizer 2. Eu disse alguns porque isso soa como se eu fosse uma pessoa um pouco mais irrefriável. Soa como 3. Uma delas, por sinal, está prestes a voltar para o ex. Foi o que me disse na última vez que nos vimos. Ela me agradeceu por eu ter sido tão tranquilo e pelo relacionamento ter sido tão, bem, insignificante, presumo. A outra é uma mulher com quem comecei um relacionamento e que agora insiste que, já que fui eu que terminei, é meu dever garantir que ela tenha um resquício de vida sexual até onde nós conhecer alguém. Espere um pouco. Por que eu fiquei tão na defensiva? Sou um homem normal que não faria mal a uma mosca. Você está sugerindo que estou tentando seduzir alguém. Ah, sim. Você está tentando me seduzir. Não negue. Harry não negou. Tudo bem. Como estou me saindo? Ela deu um longo gole da taça de vinho e pensou um pouco a respeito. Nota 8. Eu acho. Médio. Não. Acho que é um 8. Até que você está indo bem. Está soando como 7. Por aí. Estava escuro no porto, quase deserto, e soprava uma brisa fresca. Na escadaria iluminada da Ópera de Sydney, um casal de noivos excepcionalmente acima do peso posava para um fotógrafo. O sujeito os orientava a irem de um lado para o outro, e os recém-casados pareciam muito contrariados por terem de mover seus corpanzis. Afinal, chegaram a um acordo, e a sessão de fotos noturna em frente à ópera terminou com sorrisos, risadas e talvez algumas lágrimas. Acho que esse é o verdadeiro significado de explodir de felicidade, disse Harry. Ou talvez vocês não digam isso na Suécia. Sim, nós dizemos. Você também pode explodir de felicidade em sueco. Birgitta tirou o elástico do cabelo, soltando contra o vento junto à balaustrada do porto, e ficou olhando para a ópera. Sim, você pode, repetiu, como para si mesma. Ela voltou o nariz ardendo para o mar, e o vento continuou a soprar seu cabelo ruivo para trás. Ela parecia uma medusa.
Harry não imaginava que uma água-viva pudesse ser tão bonita. Capítulo 10. Uma cidade chamada Nimbin. O relógio de Harry mostrava 11 horas quando o avião pousou em Brisbane, mas a voz da comissária de bordo no sistema de som insistia que eram apenas 10. Eles não têm horário de verão em Queensland, informou Andrew. Isso foi motivo de debates políticos acalorados por aqui, que culminaram em um referendo, e os fazendeiros votaram contra. Uau! Parece que viemos para a terra dos caipiras. Acho que sim, meu amigo. Até alguns anos atrás, homens de cabelo comprido não podiam entrar no estado. Era estritamente proibido. Você está brincando. Queensland é um pouco diferente. Logo eles vão proibir carecas. Harry passou a mão pelos cabelos curtos. Mais alguma coisa que eu precise saber sobre Queensland? Bem, se você tiver um pouco de maconha no bolso, é melhor deixar no avião. A legislação antidrogas daqui é mais rigorosa que a de outros estados. Não foi por coincidência que o Aquarius Festival aconteceu em Nimbin. A cidade fica logo depois da fronteira, em Nova Gales do Sul. Os dois chegaram ao balcão da Avis, onde foram informados de que o carro estava pronto, à espera deles. Por outro lado, Queensland tem lugares como a Ilha Fraser, onde em Geralter conheceu Evans White. A ilha, na verdade, é pouco mais que um enorme banco de areia, mas lá há uma floresta tropical, lagos com a água mais cristalina do mundo e areia tão branca que as praias parecem feitas de mármore. Areia silicosa, como chamam, já que a concentração de sílica é bem maior que a da areia comum. Você provavelmente pode colocar aquilo direto num computador. A terra da fartura, hein? Disse o sujeito atrás do balcão, entregando a chave. Ford Scott. Andrew franziu o nariz, mas assinou o contrato de locação. Essa coisa ainda existe. Tarifa especial. Senhor, não duvido. O sol fritava Pacific Highway, e o horizonte de vidro e pedra de Brisbane cintilava como cristal à medida que eles se aproximavam da cidade. Dirigindo rumo ao leste, eles atravessavam paisagens rurais, que se alternavam entre florestas e campos agrícolas. Bem-vindo ao Utaka australiano, disse Andrew. Eles passaram por vacas que pastavam com olhar letárgico. Harry riu. O que foi? Perguntou Andrew. Você já viu a tirinha do Larson em que as vacas estão de pé em duas patas, conversando no pasto, e uma delas grita, carro. Silêncio. Quem é Lars? Deixa pra lá. Passaram por casas de madeira com varandas, tela mosquiteira nas portas e picapes estacionadas. Passaram por cavalos corpulentos que os observavam com olhos melancólicos, colmeias e chiqueiros com porcos chafurdando satisfeitos na lama. As estradas se estreitaram. Por volta da hora do almoço, pararam para abastecer em um lugar que, segundo uma placa, chamava-se o Quay, eleita a cidade mais limpa da Austrália por 2 anos seguidos. O texto não informava a vencedora no último ano. Caramba! Exclamou Harry quando chegaram a Nimbin. O centro da cidade, com cerca de 100 metros de extensão, era pintado em todas as cores do arco-íris e povoado por personagens que podiam ter saído de um dos filmes de Cheech e Chong da videoteca de Harry. Estamos de volta a 1970, exclamou ele. Quer dizer, olha ali, Peter Fonda se atracando com Janis Joplin. Eles desciam a rua lentamente, observados por olhos sonâmbulos. Isso é incrível. Não imaginava que lugares como esse ainda existiam. É de morrer de rir. Por quê? Perguntou Andrew. Você não acha engraçado? Engraçado. Eu sei que é fácil rir desses idealistas hoje em dia. Sei que a nova geração acha que a turma do Flower Power era um bando de maconheiros com nada para fazer além de tocar violão, ler poemas e trepar quando desse vontade. Sei que os organizadores do Woodstock aparecem de terno e gravata em entrevistas e falam bem-humorados das ideias daqueles tempos, que obviamente parecem muito ingênuos para eles agora. Mas também sei que o mundo teria sido um lugar bem diferente sem as ideias defendidas por aquela geração. Slogans como paz e amor podem ser clichês agora, mas, naquele tempo, nós acreditávamos neles. De todo o coração. Você não é um pouco velho para ter sido hippie, Andrew? Sim, eu era velho. Fui um hippie veterano. Andrew sorriu. Muitas garotas foram apresentadas aos intrincados mistérios do amor pelo tio Andrew. Harry deu um tapinha em seu ombro. Achei que você só estivesse falando de idealismo, seu bode velho. É claro, isso era idealismo, disse Andrew, indignado. Eu não podia deixar aqueles frágeis botões de flor nas mãos de adolescentes desajeitados cheios de espinhas e correr o risco de que as garotas ficassem traumatizadas pelo resto dos anos 70. Andrew olhou pela janela do carro e riu. Um homem de cabelo comprido, barba e túnica estava sentado em um banco e fazia o símbolo da paz com 2 dedos erguidos. Um letreiro com o desenho de uma velha Kombi amarela anunciava Museu da Maconha. Abaixo, em letras menores, entrada, $1. Se não puder pagar, entre de qualquer forma. Esse é o Museu da Maconha de Nimbin, explicou Andrew. É basicamente um monte de quinquilharias,
mas me lembro vagamente de que eles têm algumas fotos interessantes das viagens de Ken Kesey, Jack Kerouac e outros pioneiros pelo México, na época em que eles experimentavam drogas que expandem a consciência. Quando o LSD não era perigoso, e o sexo era apenas saudável. Tempos incríveis. Harry Holly. Você devia ter estado lá, cara. Eles estacionaram mais adiante na rua principal e voltaram caminhando. Harry tirou o Ray-Ban, na tentativa de não parecer um policial. Era claramente um dia tranquilo em Nimbin, e logo foram cercados por vendedores. Maconha da boa. A melhor maconha da Austrália. Cara, maconha de Papua Nova Guiné. Muito doida. Papua Nova Guiné. Desdenhou Andrew. Mesmo aqui, na capital da maconha, as pessoas andam por aí acreditando que a melhor erva vem de um lugar bem distante. Comprem da australiana. É o que eu digo. Uma garota grávida, porém magra, estava sentada numa cadeira em frente ao museu e acenou para eles. Podia ter qualquer idade entre 20 e 40 anos e usava uma saia folgada e colorida e uma blusa abotoada na frente, o que fazia sua barriga se destacar. O tecido esticado como couro em um tambor. Havia algo vagamente familiar nela, pensou Harry. E, pela dilatação das pupilas, ele chegou à conclusão de que ela havia ingerido algo mais estimulante que maconha em seu café da manhã. Vocês estão procurando outra coisa? Perguntou a garota. Ela havia notado que os dois não tinham demonstrado nenhum interesse em comprar maconha. Não, começou Harry. Ácido. Vocês querem LSD, não é? Perguntou ela em um tom de voz urgente e apaixonado, curvando-se para a frente. Não, nós não queremos ácido, disse Andrew em voz firme e baixa. Estamos procurando outra coisa. Entendeu? A garota permaneceu sentada, olhando para os dois. Andrew fez menção de ir embora, mas ela se levantou em um pulo, aparentemente alheia à barriga enorme, e o segurou pelo braço. Ok, mas não podemos fazer isso aqui. Vocês vão ter que me encontrar naquele bar daqui a 10 minutos. Andrew assentiu. Ela se virou e seguiu apressada pela rua, com o barrigão e um cachorrinho correndo em seus calcanhares. Sei o que você está pensando, Harry, disse Andrew, acendendo um charuto. Não foi legal erolar a mamãe simpatia e fazê-la acreditar que vamos comprar um pouco de heroína. A delegacia fica a 200 metros daqui, e nós podemos descobrir por lá tudo o que precisamos saber sobre Evans White. Mas tenho um palpite de que isso vai ser mais rápido. Vamos tomar uma cerveja e ver o que acontece. Meia hora depois, mamãe simpatia entrou no bar praticamente vazio com um homem que parecia tão abatido quanto ela. O sujeito lembrava a versão de Klaus Kinski do Conde Drácula, pálido, magro, todo de preto e com olheiras escuras. Olha só, sussurrou Andrew. Não dá para acusar o cara de não experimentar a mercadoria que vende. Mamãe simpatia e o clone de Kinski seguiram direto até eles. Aparentemente, o sujeito não queria passar nem um segundo além do estritamente necessário à luz do sol e dispensou a conversa fiada. Quanto? Andrew continuou assintosamente sentado de costas para eles. Prefiro que haja o menor número possível de pessoas aqui antes de irmos ao que interessa, meu chapa, disse ele sem se virar. Kinski fez um gesto de cabeça, e mamãe simpatia saiu com uma expressão irritada. Provavelmente trabalhava por comissão, e Harry suspeitava de que o nível de confiança entre ela e Kinski era do tipo padrão entre os viciados, inexistente. Não tenho nada comigo e, se vocês forem policiais, corto o saco dos dois. Mostrem a grana primeiro, então podemos ir. Ele falava rápido, estava nervoso, e seu olhar disparava de um lado para o outro. É longe? Perguntou Andrew. É uma caminhada curta, mas a viagem é longa. O que provavelmente era para ser um sorriso acabou se tornando um breve vislumbre dos dentes. E só. Que bom, meu amigo. Sente-se e cale a boca, ordenou Andrew, mostrando o distintivo. Kinski ficou paralisado. Harry se levantou e levou a mão às costas. Não havia motivo para o sujeito conferir se ele tinha mesmo uma arma. Para que esse dramalhão amador? Eu não tenho nada, já disse, não? Com despeito, ele afundou na cadeira em frente a Andrew. Suponho que você conheça o delegado e o assistente dele. E os dois provavelmente conhecem você. Mas eles sabem que começou a vender heroína. O homem deu de ombros. Quem falou em heroína? Pensei que estávamos falando de maconha? Claro, ninguém falou nada sobre heroína. E é pouco provável que alguém o faça, desde que você nos dê algumas informações. Você está brincando, certo? Eu não me arriscaria a ser decapitado por dedurar alguém só porque 2 policiais de fora da cidade, que nem ao menos encontraram nada comigo, apareceram por aqui. Dedurar? Nós nos encontramos. Infelizmente não chegamos a um acordo sobre o preço da mercadoria, e fim de papo. Você tem até mesmo uma testemunha de que viemos aqui para fazer negócio. Se nos obedecer, nunca mais verá a nossa cara. Nem você, nem ninguém mais por aqui. Andrew acendeu um charuto, fitou o pobre viciado do outro lado da mesa com olhos semicerrados, soprou fumaça na cara dele e continuou. Por outro lado, caso a gente não consiga o que quer, pode ser que a gente tire os distintivos do bolso ao sair daqui e prenda algumas pessoas, o que não exatamente aumentaria a sua popularidade na comunidade.
Não sei se cortar o saco de dedos duros é hábito por aqui, afinal, por regra, os maconheiros são uma turma pacífica. Mas eles conhecem alguns truques, e eu não me surpreenderia se, de repente, o delegado acabasse encontrando todo o seu estoque. Maconheiros não gostam muito de competir com coisas mais pesadas, como você sabe, pelo menos não de drogados dedos duros. E eu tenho certeza de que você sabe direitinho qual é a pena por traficar grandes quantidades de heroína, não é verdade? Mais fumaça azul na cara de Kinski. Não é todo dia que se tem a chance de soprar fumaça na cara de um cretino, pensou Harry. Ok, disse Andrew depois de não receber resposta. Evans White. Conte-nos onde ele está. Quem ele é e como podemos encontrá-lo. Agora. Kinski olhou em volta. Sua cabeça grande e encovada virou para um lado e para o outro sob o pescoço fino, dando-lhe a aparência de um abutre pairando sob a carcaça, conferindo, ansioso, se os leões estão voltando. Só isso? Perguntou ele. Nada mais. Nada mais, disse Andrew. E como eu vou saber que vocês não vão voltar para fazer outras perguntas? Você não vai saber. Ele assentiu, como se já soubesse que essa era a única resposta que receberia. Ok. Ele ainda não é nenhum peixe grande, mas, pelo que ouvi, está em ascensão. Trabalhou para Madame Rousseau, a rainha da maconha por essas bandas, mas agora está tentando montar o próprio negócio. Maconha, ácido e talvez um pouco de morfina. A maconha é a mesma que é vendida por aqui, produção local. Mas ele deve ter conexões em Sydney e entrega maconha na cidade em troca de ácido bom e barato. Agora todo mundo só quer saber de ácido. Onde podemos encontrá-lo? Perguntou Andrew. Ele passa muito tempo em Sydney, mas eu o vi na cidade há uns 2 dias. Ele tem um filho com uma garota de Brisbane que vinha sempre para cá. Não sei onde ela está agora, mas o menino sem dúvida continua no condomínio em que White mora aqui em Nimbin. Kinski explicou onde ficava o condomínio. Que tipo de sujeito ele é? Pressionou Andrew. O que eu posso dizer? Ele cofiou uma barba que não tinha. Um babaca encantador. Não é assim que dizem. Andrew e Harry não sabiam o que responder, mas assentiram de qualquer forma. É tranquilo fazer negócio com o cara, mas eu não queria ser namorada dele. Se é que vocês me entendem. Os dois balançaram a cabeça negativamente. Ele é um playboy. Não é exatamente conhecido por se contentar com uma garota de cada vez. Sempre há brigas entre as mulheres dele. Elas gritam e dão chilique. Então não é raro que uma apareça com o olho roxo de vez em quando. Você sabe alguma coisa sobre uma loira norueguesa chamada Engerouter? Ela foi encontrada morta em Sydney, em Watsons Bay, na semana passada. Sério? Nunca ouvi falar. Kinski claramente não era um ávido leitor de jornais. Andrew apagou o charuto no cinzeiro, e ele e Harry se levantaram. Posso confiar que vocês vão ficar de bico fechado? Perguntou Kinski com um olhar desconfiado. É claro, disse Andrew, caminhando para a porta. Como foi o jantar com a testemunha sueca? Perguntou Andrew depois que fizeram a cortesia de passar pela delegacia. Uma construção que se parecia com qualquer outra da rua, exceto pela pequena placa no gramado anunciando seu propósito. Bom, bem apimentado, mas bom, respondeu Harry, entusiasmado. Qual é, Harry? Do que vocês falaram? Muita coisa. Noruega e Suécia. Entendi. Quem leva melhor? Ela. O que a Suécia tem que a Noruega não tem? Antes de mais nada, alguns bons diretores de cinema. Bo Widerberg, Ingmar Bergman. Diretores de cinema, desdenhou Andrew. Nós também temos alguns. Mas só vocês têm Edvard Grieg. Uau! Exclamou Harry. Eu não sabia que você era um conhecedor de música clássica. Além de todas as outras coisas. Grieg era um gênio. Tomemos, por exemplo, o segundo movimento da Sinfonia em Dó menor, em que... Desculpe, Andrew, interrompeu Harry. Eu cresci ouvindo música punk de poucos acordes, e o mais próximo que cheguei de uma sinfonia foi com Jesse King Crimson. Não escuto música de séculos passados, ok? Tudo antes de 1980 é a Idade da Pedra. Temos uma banda chamada Dum Dum Boys, que, a sinfonia em Dó menor foi apresentada pela primeira vez em 1981, disse Andrew. Dum Dum Boys. Esse é um nome bem pretensioso. Harry deu-se por vencido e aprendeu sobre Grieg por todo o caminho até o apartamento de White.